Canal Novel e Fanfic Narradas. Novel Senhor de toda a tecnologia. Capítulo 181. Veredicto. Ao ouvir isso, o juiz começou a discutir em sussurros com as pessoas de ambos os lados. Zack, de onde você tirou esses vídeos? Eles não podem existir. Até a polícia disse que eles não existem. Então você deve ter chantageado alguém deliberadamente para conseguir esses vídeos, certo? Abra ainda estava lutando desesperadamente neste nível, olhando para Zack e gritando alto. Zack olhou para ele com indiferença, com desprezo e desdém nos olhos, e ele nem estava interessado em falar com aquele lixo. Esse monte de evidências é claro, difícil para a polícia obter. Quase todos os vídeos foram deletados e destruídos antes que a polícia os descobrisse. Mas para Zack, que tem o super inteligência artificial Jarvis, esse tipo de coisa é simplesmente moleza. Ele pediu a Jarvis que fizesse muitas pesquisas, encontrasse rapidamente vestígios daqueles vídeos excluídos e os restaurasse imediatamente. Abra nunca teria pensado nisso, não importa o quão influente ele seja. Vossa Majestade o Rei. Neste momento, houve um chamado repentino da porta cheia de curiosos, e então todos dividiram uma estrada em ambos os lados. Em meio a seus acenos e gritos, um grupo de guarda-costas abriu o caminho, formando uma parede humana bloqueando ambos os lados. A figura de Grace e Helena veio apressadamente. Como é que até o rei fica perturbado com isso? Olha, não é a princesa Helena? É realmente a princesa Helena. Oh, não. Deixamos a princesa Helena ver um lado tão feio do reino. O que os outros vão pensar de nós no futuro? Maldito Abra. Essa escória desonrou a imagem do reino. A multidão cerrou os dentes. O rei e a princesa Helena prestaram atenção a esse incidente, o que mostra o quanto Abra causou problemas. Seria ótimo se o rei visse, mas a princesa Helena, que visitou o reino em nome de seu país, também viu. Foi como um escândalo familiar apresentado a estranhos, deixando muitos cidadãos de Fênix desconfortáveis e ressentidos com Abra. Parece que a negociação da sentença já começou. Grace e Helena sentaram-se na frente da plateia. Os guarda-costas rapidamente expulsaram as pessoas ao lado delas. Majestade, parece que Zack é mais estável e maduro do que você disse. Helena sorriu. Esse Zack, como ele conseguiu essa evidência? Grace olhou para as costas altas e retas de Zack, a 2 metros de distância, com dúvidas nos olhos. No caminho para cá, ela viu todo o processo de Zack liberando as evidências. Os vídeos de vigilância são inconfundíveis, cada um apontando diretamente para os crimes de Abra. Cada vídeo é uma evidência irrefutável de que ele cometeu um crime. No entanto, mais de 10 minutos atrás, Zack ainda estava conversando com eles no Jardim do Céu, e ele nem sabia sobre o caso. Como ele conseguiu tantas evidências de uma só vez? Isso deixou Grace confusa. O que mais discutir? As evidências estão todas aqui. Não podemos simplesmente declarar a pena de morte? Deve ser pena de morte. Assassinato, estupro, lesão intencional. Pelos crimes dele, punam. Nunca largue essa merda. Não acho que esse juiz ouse dizer que Abra é inocente. Podemos aceitar, mas o Elder Zack pode discordar. Vamos, anuncie. Mal posso esperar. As audiências da televisão estão claramente aumentando. O efeito celebridade de Zack, somado à vileza deste incidente, fez com que muitas pessoas fossem ouvir as notícias apenas para ver a sentença de Abra e expressar seu ressentimento em seus corações. Nesse momento, após quase 10 minutos de deliberação, todos os juízes retornaram aos seus lugares. Quieto. Assim que o martelo bateu, todos ficaram em silêncio, e o tribunal ficou em silêncio. A câmera rapidamente focou no juiz, e inúmeros pares de olhos o encararam, prendendo a respiração pelo resultado do julgamento. Após deliberação, este tribunal fez uma decisão final sobre o caso do réu Abra Lucente. O seguinte é o julgamento deste tribunal. O juiz começou a contar todas as acusações contra Abra. Essas acusações estavam em suas mãos há muito tempo, mas não havia nenhuma evidência concreta, então ele não pode ser condenado. Concordo unanimemente, sentencie o réu Abra à morte. Execute imediatamente. Quando o martelo caiu, a multidão começou a aplaudir ruidosamente, e até mesmo os repórteres não conseguiram deixar de agitar os punhos e aplaudir. Hahaha, pena de morte. Execução imediata. Ótimo, ótimo. Com certeza, o ancião Zack ainda é poderoso. É diferente quando ele sai. Abra está acabado. Vida longa ao Elder Zack. As pessoas que assistiam à transmissão ao vivo estavam todas comemorando e rindo de alegria. O coração de Abra estava em cinzas. Ele caiu no chão, seu rosto cheio de desespero e medo. Um adiamento da morte é algo bom de se dizer. Enquanto ele tiver um bom desempenho, ele ainda pode viver depois de ficar sentado por mais de 10 anos, no máximo. Mas se ele for executado imediatamente, não há espaço para relaxamento, e ele definitivamente morrerá. O senhor Franco, que estava com a multidão do lado de fora do tribunal, também ficou atordoado, suspirando e balançando a cabeça. As coisas estão resolvidas satisfatoriamente. Grace deu um suspiro de alívio. Não houve grandes problemas e no final tudo correu bem. Helena, por outro lado, não falou nada, mas pelo olhar mais satisfeito em seus olhos quando olhou para Zack. Era possível ver que ela agora tinha uma impressão mais forte dele. No entanto, quando todos estavam satisfeitos com isso de repente, e muitos mais, os aplausos de repente diminuíram assim que essas palavras foram ditas. Muitos olhares se encontraram e descobriram que era ninguém menos que Zack quem falava. Todos ficaram perplexos. Eles não tinham todos condenado Abra à morte? O que o Elder Zack quer dizer?
Este julgamento é devido a mim. Mas minha intenção não é que ele morra. A execução não resolve fundamentalmente o problema. Zack olhou para Abra com uma expressão fria e ergueu o canto da boca. Então quero pronunciar outra frase sobre Abra. Ah, todos ficaram atordoados. O que é essa situação? As coisas más que Abra fez, sem mencionar a pena de morte, não são exagero para executá-lo há muito tempo. O que o Elder Zack vai fazer? Abra olhou para Zack com espanto naquele momento, sem saber o que ele iria fazer. Zack sorriu e uma luz estranha brilhou em seus olhos. Anuncio que o réu Abra será condenado a 30 dias de prisão. O que? De repente todos explodiram. Capítulo 182. 30 dias. 30 dias? Você está brincando? Elder Zack, o que isso significa? A pena de morte passa a ser de 30 dias? Não é uma piada? Eu ouvi direito? Sério? 30 anos? Assassinato, estupro, etc. Tantos crimes graves, mas preso apenas por 30 dias? Não se preocupe, o ancião Zack deve ter tido intenções quando disse isso. É absolutamente impossível por 30 dias. Eu sou o primeiro a recusar. Esse tipo de escória deveria ter sido morto antes. Deixá-lo vivo mesmo por mais um dia é um desperdício do ar do reino. O Elder Zack deve ter cometido um deslize. Como podem ser 30 dias? Devem ser 30 anos. Hehe, se ele realmente for solto depois de 30 dias, então eu o mato no dia seguinte. As pessoas inicialmente felizes porque Abra foi condenado à morte ficaram irritadas novamente por causa das palavras de Zack. A execução imediata da pena de morte subitamente se transformou em prisão de 30 dias. Esse tipo de coisa é simplesmente irracional. É quem Zack é. Se outra pessoa dissesse isso, a multidão lá fora teria entrado correndo e começado a bater nele. Eu sabia que ele definitivamente não desistiria tão facilmente. Grace não ficou nem um pouco surpresa. Em seu coração, Zack sempre foi uma pessoa que não joga cartas de acordo com a rotina. Portanto, qualquer coisa em que ele participe nunca será resolvida tão rápida e felizmente quanto imaginado. A pena de morte se transforma em uma sentença de prisão de 30 dias? Os lindos olhos de Helena brilharam de curiosidade. Ela não sabia por que Zack tomou tal decisão, mas acreditava que ele devia ter uma razão para isso. Elder Zack, você está falando a verdade? Eu só preciso ficar preso por 30 dias? Abra levantou a cabeça abruptamente. Surpresa brilhou em seus olhos, olhando para Zack como se estivesse olhando para seu salvador. O Senhor Franco, que inicialmente estava desapontado, olhou para Zack com espanto no momento. Ele não entende por que Zack fez tal julgamento. Elder Zack, embora você seja o segundo Elder, devo lembrá-lo. Você só tem o direito de votar no Senado e não tem o direito de pronunciar julgamentos diretamente. Então, por favor, respeite o julgamento do tribunal. O juiz disse seriamente. Zack é um nobre, e ele também é o segundo ancião do reino. Portanto, de acordo com a lei nacional do Reino da Fênix, ele pode participar do julgamento de nobres e dar um voto significativo. Mas é apenas um voto, não a ponto de ele poder julgar alguém diretamente. Vossa Majestade. Zack ouviu as palavras, virou-se abruptamente, olhou para Grace e disse com um sorriso, você não disse da última vez que poderia cumprir uma das minhas exigências? Agora que peço a Abra meu julgamento, deve ser muito moral e legal, certo? Num instante, os olhares nervosos de todos se voltaram para Grace. Grace respirou fundo, olhou para Zack e abriu levemente seus lábios finos. Ok, eu prometo a você que você tem o julgamento final sobre o caso de Abra. Assim que essa declaração foi divulgada, os juízes, repórteres e espectadores ficaram todos em alvoroço. Como isso pode ser? Desprezo. Isso é desrespeito à lei nacional do reino. Por que o rei concordou tão facilmente? Eles eram originalmente marido e mulher, então o que eles disseram sobre um pedido deve ter sido discutido há muito tempo. Droga! Estou tão puto. Vou contatar meu irmão na prisão anterior para matar esse bastardo do Abra. Desta vez nunca mais vou deixá-lo impune. A promessa de Grace equivale a colocar lenha na fogueira, deixando o povo do reino ainda mais irritado. Vossa Majestade, o rei, é aberto e brilhante. Zack sorriu levemente. Imediatamente ele desviou o olhar para Abra. Como é? Você concorda com a pena de prisão de 30 dias? Se concordar, agora você pode assinar. Assim que Zack levantou a mão, um grupo de micro-robos entrou. Eles conseguiram uma confissão de algum lugar e a colocaram na frente de Abra. Concordo. Claro que concordo. Abra nunca imaginou que Zack, que já havia sido tentado a matá-lo antes, e sentiu que poderia matá-lo a qualquer momento. Mas agora, sua atitude mudou repentinamente 180 graus após ajudá-lo a escapar da pena de morte. Ha. Parece que Abra realmente merece morrer, até Deus está me ajudando. Ao mesmo tempo, Abra zombou e calculou em seu coração. Aqueles que querem lidar com ele na segurança e testemunhas, ele não os deixará ir, e quando ele sair, ele deve retribuir um por um. Principalmente a policial Lucy, com uma figura tão diabólica, só de pensar nela é insuportável. Com esses pensamentos em mente, Abra ficou tão animado que assinou sem dizer uma palavra. Lucy, o que devo fazer agora? A nova policial ao lado de Lucy ficou tão magoada que quase gritou. Como o Elder Zack pode condená-lo a apenas 30 dias? É tão injusto. Zack deve ter suas ideias. Temos que acreditar nele. Lucy olhou para Zack, franziu os lábios e seus olhos brilharam com determinação. Ela acredita firmemente que a pessoa de quem ela gosta não fará o tipo de coisa que a decepcionará. Muito bom.
Depois de ter a confissão assinada por Abra, Zack assentiu com um sorriso. Venha, a prisão é efetiva imediatamente. De agora em diante, você já é um prisioneiro. Sem problemas. Leve-me embora. Estou indo para a cela agora. Abra ficou emocionado, como se entrar na cela fosse um grande acontecimento feliz para ele. Não precisa ter pressa. Zack levantou a mão e 2 policiais que estavam prestes a chegar para deter Abra foram parados. Antes de ir para a prisão para cumprir sua sentença, você deve cumprir 1 hora aqui. As palavras de Zack deixaram Abra confusa. Não apenas ele, mas também a multidão frustrada no local. Os repórteres que estavam bastante insatisfeitos com o veredito e os juízes que suspiravam e se preparavam para sair mostraram expressões inesperadas. Vai cumprir 1 hora aqui? O que ele quer dizer? Justo quando eles estavam confusos, de repente, uma sombra negra voou da porta e flutuou na frente de Zack. Era parte do pulso do MK-42. Em sua mão segurava um capacete de metal que era tão redondo quanto uma pedra. Abra, vista isso e comece sua frase. Um olhar brincalhão apareceu nos olhos de Zack. Capítulo 183. Acorde chicote. Cumprir pena de prisão com capacete? Os olhos de todos se voltaram para o capacete arredondado com textura metálica. Ninguém sabe o que é esse capacete, mas o que saiu das mãos de Zack definitivamente não é simples. O que é esse capacete todo de metal? Que tipo de conspiração o Elder Zack está tramando? Está ficando cada vez mais incompreensível. É uma prisão de 30 dias. O que isso tem a ver com o capacete? O que exatamente o Elder Zack quer fazer? Após o Warp Drive, o ancião Zack desenvolveu uma nova tecnologia? Mas o que isso tem a ver com cumprir uma pena? O aparecimento repentino do capacete de metal aliviou a raiva de todos, e um ponto de interrogação apareceu em seus rostos. Eu estava certo. Os cantos da linda boca de Grace se ergueram em um leve arco. Ela sabia que Zack faria algo, e parecia que ela tinha adivinhado certo. É uma tecnologia nova? Os olhos da princesa Helena brilharam quando ela viu este capacete cheio de textura metálica, e sua superfície era como um espelho refletindo luz. Zack disse a ela que a nova direção tecnológica era o cérebro humano. Este capacete deve ser o mais recente produto tecnológico de Zack. Usar um capacete e cumprir uma pena? Não há nada de especial neste capacete, certo? Abra estava vigilante. Então, você vai escolher a pena de morte? Zack olhou para Abra. Eu vou usar. É só um capacete. 1 hora, certo? Mesmo se você me eletrocutar, eu não tenho medo de você. Abra pensou que o capacete que Zack colocou nele tinha algum mecanismo instalado que poderia ser ligado. Mas contanto que não fosse a pena de morte, essas coisas mesquinhas não seriam um problema. Imediatamente, Abra pegou o capacete e o colocou na cabeça. Abra achou que esse capacete era mais confortável do que o capacete ESO de 100 mil que ele comprou enquanto brincava com motocicletas. Jarvis, vamos começar. Zack sorriu estranhamente. Uau! A superfície metálica do capacete de repente se iluminou com uma luz vermelha, como uma placa de circuito. Abra sentiu apenas a escuridão diante dele, e então uma forte sensação de sonolência o atingiu. Sua consciência afundou de repente, e ele não estava mais consciente. Depois de um tempo desconhecido, quando Abra recuperou a consciência, ele de repente abriu os olhos e sentou-se na cama. Isto é, uma cela de prisão? Abra descobriu que não sabia quando foi levado para uma pequena cela solitária com 4 paredes e uma porta de ferro de um lado. Abra chegou antes e foi embora depois de ficar mais de um mês, então ele conhece o lugar. Parece que eu acidentalmente adormeci no tribunal. Hein? O cérebro de Zack está realmente deficiente. 30 dias na prisão e 1 hora no tribunal? Não acho que ele seja tão poderoso. Abra, que havia recuperado os sentidos, deitou-se confortavelmente na cama. Depois que 30 dias se passaram, estarei completamente livre. Então tenho que perguntar a Andy e aos outros para ver qual cachorro me traiu. Ele ainda acredita que a razão pela qual Zack conseguiu obter aqueles vídeos deve ser porque alguém próximo a ele o traiu. Droga! De repente o som de metal colidindo veio da porta de ferro, e Abra olhou para ela. A porta de ferro foi aberta, e um homem de meia-idade, vestindo uniforme de guarda prisional, com rosto firme e expressão meticulosa, olhou para ele com indiferença. É o velho Manuel. Abra riu imediatamente. Vá me dar um computador de primeira linha. Me dê o melhor teclado, mouse, fone de ouvido, etc. Pegue o dinheiro do meu pai. Abra cruzou as pernas e deu instruções familiarmente. Traga-o para fora. Assim que Manuel Leguardia abriu a boca, os 3 guardas da prisão ao seu redor entraram diretamente na cela, agarraram Abra da cama e colocaram algemas nele. Velho Manuel. Você tem água no cérebro? Abra de repente ficou bravo e disse arrogantemente. Levem-no embora. Manuel ignorou as intenções de Abra e se virou para sair. Abra foi levado à força pelos 3 guardas da prisão e seguiu Manuel. Abra continuou xingando, enfatizando constantemente o status de seu pai como ministro das finanças, enfatizando o quão poderosa sua família é. E apenas mover um dedo pode fazer Manuel incapaz de comer e andar. Palavrões implacáveis saíam de sua boca um após o outro, mas Manuel era indiferente a isso. Finalmente, depois de passar por um portão de ferro, eles levaram Abra para o telhado. Olhando deste telhado, você pode ver a prisão inteira. Desacordem o chicote primeiro para deixá-lo acordar. Havia um sofá no terraço. Manuel sentou-se diretamente nele, pegou uma xícara de chá da mesa de centro ao lado dele e disse suavemente enquanto bebia.
Abra foi jogado em uma grade que praticava flexões e suas mãos foram amarradas firmemente. Um guarda da prisão aproximou-se ferozmente com um chicote de couro tão grosso quanto o braço de um bebê. O que você está fazendo? Manuel, você está louco? Como ousa me linchar? As pupilas de Abra encolheram de repente e ele gritou com raiva, seu bastardo. Se você ousar me tocar, acredite ou não, eu vou matar toda a sua família depois que eu sair. Estalou. Um chicote atingiu Abra ferozmente. Ele sentiu apenas uma dor penetrante varrê-lo, fazendo-o soltar um rugido de dor incontrolável. Ah! Abra soltou um grito de dor de cortar o coração. Desde criança, ele sempre foi mimado e mimado. Como ele pôde sofrer assim? Estalou. Com outro chicote, Abra ficou sem palavras, exceto pelos gritos. Estalou. 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 Com 10 chicotadas seguidas, Abra não morreria. Mas a dor aterrorizante o fez enlouquecer como uma fera selvagem. Velho Manuel, espere por mim. Espere eu sair daqui. Vou cortar sua carne pedaço por pedaço e cozinhá-la. Abra estava furioso de dor, e seus olhos injetados de sangue estavam cheios de ferocidade. Ele não parece sóbrio o suficiente. Vamos dar mais 20 chicotadas. Nesse sentido, a resposta de Manuel é simples. Com uma frase esvoaçante, o telhado mais uma vez ressoou com o uivo triste de Abra como um porco sendo abatido. Capítulo 184. Castigo. Após o chamado para acordar, Abra desmaiou. Sua pele estava rasgada, sua carne estava borrada e a dor em todo o seu corpo fazia se sentir insuportável. Mas aderindo ao seu retorcido e louco ressentimento de vingança, Abra cerrou os dentes. Uma vez que ele entrasse em contato com o povo de seu pai, ele imediatamente mataria o bastardo Manuel. Traria de volta toda a dor que ele sofreu agora de Manuel. Só de pensar nisso, de repente, despejaram uma bacia de água salgada diretamente nele. Alhaim! A água salgada estimulou a ferida recém-sensível. Abra soltou um uivo penetrante como se inúmeras facas estivessem cortando sua carne e sangue. A dor profunda na medula óssea estimulou intensamente sua alma. Abra xingou novamente com raiva e ressentimento. Mas isso não teve efeito algum. Em vez disso, os guardas trocaram isso por uma surra implacável. No final, como o sol estava escaldante, Manuel e os guardas da prisão não ficaram lá, mas jogaram muito sal nele e foram embora. O corpo já ensanguentado, depois de untá-lo com sal, a dor é ainda mais aterrorizante do que uma facada. Sem mencionar a dor do ferimento, a dor da sede, o sol escaldante e a dor de ser espancado na parte superior do corpo, tudo isso se sobrepôs. Abra não conseguia mais gritar. Ao meio-dia, Abra foi finalmente libertado. Seu rosto estava pálido, seus lábios secos, sua pele estava rachada e seu corpo inteiro estava inchado e dolorido. Ele não tinha forças nem para andar. Ele foi arrastado de volta para a cela no final. A refeição da prisão que lhe é dada é muito menor do que o peixe grande e a carne que ele recebia quando chegou antes. Apenas um pouco de mingau misturado com mosquitos e moscas e alguns vegetais verdes que os insetos comeram. Esperem por mim. Quero que todos vocês morram. Quero que todos vocês morram. Acreditando na vingança, Abra resistiu ao estômago revirado e enfiou na boca, como um cachorro, essas coisas que ele nunca comeria antes de morrer. À tarde, Abra finalmente adormeceu devido à dor, mas Manuel voltou após alguns minutos de sono. Os guardas ainda o levaram para o terraço, mas não para uma refeição refrescante. Ainda era um chicote e estava sendo untado com sal e assado ao sol. Abra não conseguiu mais segurá-lo no meio e desmaiou em coma. Mas depois que uma camada de água salgada foi jogada em seu corpo, Abra acordou da dor novamente e passou várias horas em tormento incomparavelmente doloroso. Quando ele retornou à cela, Abra estava quase cansado de comer. Seus olhos estavam raivosos, e ele desenhou uma marca branca áspera na parede com suas unhas. O primeiro dia em que sobrevivi. Depois de sobreviver por 30 dias. Eu vou te matar. Os olhos de Abra estavam prestes a lacrimejar e ele cerrou os dentes. No dia seguinte, quando o sol tinha acabado de raiar e Abra ainda dormia, os guardas de repente o tiraram da cama. São os guardas de ontem. Manuel não o supervisionou hoje, então amarraram as mãos e os pés de Abra, o jogaram no corrimão e foram embora sem dizer uma palavra. O sol escaldante deixou Abra miserável. Depois de finalmente curar uma pequena ferida, agora ela se abriu novamente. Por causa de seu corpo pendurado no ar, Abra teve que suportar a dor de sua cabeça entumecida de sangue. Além disso, suas mãos e pés estavam fortemente contidos, além da dor do sol escaldante. Esse tipo de tortura fez Abra querer implorar por misericórdia pela primeira vez. Mas assim que esse pensamento surgiu em sua mente, ele o apagou sem hesitar. Ele precisa se vingar. Ele tem que fazer esses bastardos pagarem o preço. Ele tem que matá-los com as próprias mãos para aliviar o ódio. Abra rosnou em seu coração. O terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia. Manuel se apresentará na cela de Abra pontualmente todos os dias, e ele tem que sofrer todos os tipos de tortura todos os dias. Leves como comer pimenta, esfregar óleo de pimenta no corpo todo e tomar sol. No mais sério, Manuel pessoalmente testou uma nova faca nele para verificar se era afiada e fez cortes finos em seu braço gravemente ferido. Observando o sangue fluir livremente, Abra soltou um som como o de um porco sendo morto. No 15º dia, Abra não foi até o telhado, mas um grupo de homens corpulentos de repente invadiu sua cela.
O que você está fazendo? Abra parecia ter pensado em algo, e seus olhos ficaram extremamente assustados porque seu corpo não conseguia evitar tremer de medo. Você pode fazer qualquer coisa, mas absolutamente não lá. Eu te aviso, meu pai é. Antes que ele pudesse terminar suas palavras, o grupo de homens corpulentos já havia corrido em sua direção. Logo, os gritos de partir o coração de Abra vieram de sua cela. Os dias se passaram e finalmente chegou o 30º dia. Abra nunca sentiu que 30 dias pudessem ser tão longos quanto 30 séculos. Durante esse tempo, ele quis cometer suicídio inúmeras vezes, mas foi puxado de volta pela crença de que desejava vingança todas as vezes. Ele deve devolver toda a dor e humilhação que suportou nos últimos 30 dias a esses bastardos 100 vezes, 1000 vezes, 10.000 vezes. No último dia, Manuel chegou conforme o previsto. Entretanto, além das expectativas de Abra, Manuel não levou ao conhecido terraço, mas sim a uma pequena sala com luzes fracas e bruxuleantes dessa vez. As pupilas de Abra de repente se contraíram. Nesta pequena sala, ele viu uma guilhotina. Era como uma ferramenta de tortura no Velho Oeste, com a cabeça colocada embaixo dela. E então uma enorme guilhotina com uma queda incomparavelmente acentuada caía do céu, fazendo com que a cabeça se separasse do corpo no local. O que você está fazendo? Eu não fui sentenciado à morte. Então por que você faz isso? Abra sibilou de medo. Você acha possível que uma pessoa que fez todas essas coisas mas não seja condenada à morte? Manuel olhou para ele com indiferença. Seus olhos pareciam estar olhando para uma pessoa morrendo. No entanto, seu tom era extraordinariamente calmo. 30 dias de prisão significam pena de morte. E é isso que o Elder Zack também quis dizer, mas o Elder Zack acha que é muito barato você morrer, então ele deliberadamente adicionou 30 dias à sua sentença. Como isso é possível? Eu quero ver o rei. Eu quero ver o rei. Ele disse em público que eu não deveria ser executado. Eu também assinei uma confissão. Você me deixa ir rápido. Me deixa ir. Pensando que morreria naquela guilhotina, a última esperança no coração de Abra foi completamente extinta, e todo o seu corpo se debateu e uivou descontroladamente. Mas sua resistência foi em vão. A cabeça de Abra foi colocada à força na guilhotina, trancada, e ele não conseguia se soltar, não importava como se movesse. Execução. As palavras indiferentes de Manuel. Enquanto a guilhotina caía implacavelmente, os olhos de Abra se arregalaram, sua cabeça se separou enquanto gritava, e sua cabeça rolou. Com a consciência de estar vivo no último segundo, o coração de Abra estava cheio de raiva e ressentimento, mas estava profundamente relutante. De repente, Abra abriu os olhos. Ele viu a figura de Zack e o tribunal ainda estava na frente dele. Aqueles rostos familiares e desconhecidos estavam todos presentes na frente dele. Eu não estou morto. Abra olhou em volta, incrédula. Ele tentou se levantar da cadeira, mas se viu amarrado com força e incapaz de se mover. Parece que o experimento correu bem. Zack olhou para as horas. Me solte. Me solte rápido. Estou preso há 30 dias. Estou saindo agora. Abra lutou muito. A multidão atrás de Zack parecia desconfiada. 30 dias? Zack riu, olhou para Abra e disse, você só está aqui há exatamente 3 minutos. Capítulo 185. Pior que a pena de morte. Estrondo. Ao ouvir isso, Abra sentiu como se tivesse sido atingido por um raio do nada, esmagando todo o seu corpo. Impossível. Absolutamente impossível. Como pode ser só 3 minutos? Abra estava ficando louco. A cadeira tremeu violentamente e foi jogada no chão com força. Mesmo com as mãos e os pés amarrados, ele ainda não conseguia conter a agitação em seu coração. Ele não conseguia acreditar que havia sentido pessoalmente uma dor infernal por 30 dias, mas no final, Zack lhe disse que apenas 3 minutos haviam se passado. Será que ele teve apenas um sonho de um mês em que era torturado constantemente? Se você não acredita em mim, pode perguntar às pessoas presentes. A boca de Zack se contraiu. Abra, só se passaram 3 minutos, não os 30 dias que você disse. O juiz disse solenemente. É isso mesmo. Só se passaram 3 minutos, ok? Você disse que já faz 30 dias? Poderia ser que você apenas sonhou e agiu estupidamente? Você foi dormir com um capacete e acordou depois de 3 minutos e disse que 30 dias se passaram. Você tem algum cérebro? Você acha que todo mundo é retardado mental? Não tem hora no monitor? Você não consegue ver? Abra levantou a cabeça e olhou para o monitor depois de ouvir as palavras da multidão. De repente suas pupilas encolheram. Embora ele não consiga se lembrar da hora exata pelo tempo mostrado acima, ele pode pelo menos saber que 30 dias não se passaram, nem mesmo um dia. Cada cena de dor em sua memória era inegável, e agora pensar nos 30 dias e noites que o deixariam aterrorizado acabou se tornando um sonho para ele. Zack, você deve estar fazendo o papel de bobo. Você queria me matar há muito tempo, não é? 3 minutos e 30 dias, me solte. Me solte. Abra já estava um pouco doente mental. 30 dias de tormento doloroso há muito tempo fizeram seu espírito nadar, caminhando à beira do colapso. Se Abra não estivesse se apegando à obsessão de vingança, ele teria desejado bater a cabeça na parede, libertando-o completamente do passado. Agora ele de repente sabe que os 30 dias de inferno que ele experimentou foram todos uma ilusão. O golpe enorme destruiu todas as crenças de Abra e fez seus nervos começarem a ficar confusos. Ele tem se dirigido para o abismo da loucura incontrolavelmente. Um dos parentes do meu tio acabou ficando assim. Depois de falir, ele ficou muito agitado. Como resultado, ele ficou louco.
Dependendo da situação, Abra provavelmente ficará louco. Um cara com uma mente distorcida e pervertida vai enlouquecer? É novidade para mim. Que diabos é esse capacete de metal? Depois de usá-lo, Abra parece um fantasma. É muito assustador. O que há de errado com esse cara? Ele não tirou um cochilo? Como ele ficou assim de repente? Os espectadores, repórteres e pessoas que assistiam à TV também tinham dúvidas em seus corações naquele momento. Abra não dormiu com o capacete por 3 minutos? Então de repente fica louco. Por que a reação dele é tão exagerada? A reação de Abra é muito grande, certo? Grace no auditório também suspeitou da reação exagerada de Abra. Helena, ao lado dela, inclinou-se ligeiramente para a frente, cheia de curiosidade sobre a cena à sua frente. E mal podia esperar para saber o que estava acontecendo. Abra, deixe-me lhe contar uma verdade cruel. Vendo o efeito do capacete, Zack sorriu e começou a andar lentamente ao redor de Abra. Como você pode ver, o capacete de metal na sua cabeça é meu mais novo produto de tecnologia. Ele pode conectar o cérebro humano e deixar você entrar em um falso mundo real. Neste falso mundo real, tudo que você experimentar será genuíno. Portanto, tudo é real para você, seja dor, toque, cheiro, visão, audição, etc. Claro, eu modifiquei o programa para puni-lo levemente e preparei uma pequena surpresa para você. Como é? Você está satisfeito com a surpresa que eu lhe dei? Zack sorriu levemente, mas esse sorriso era como um sorriso do diabo nos olhos de Abra, fazendo-o gritar em choque, e toda a sua pessoa ficou ainda mais agitada. Não fique animado. Ainda não terminei. Zack continuou, enquanto preparava surpresas para você, eu também ajustei o fluxo de tempo entre os mundos espiritual e real. Como você acabou de perceber, 3 minutos se passaram na realidade, e no seu mundo espiritual, 30 dias se passaram. De acordo com essa proporção, 1 minuto na realidade, são 10 dias no mundo espiritual, 1 hora são 600 dias. Um dia são 14.400 dias e 30 dias de detenção são 432.000 dias. Convertido para 365 dias por ano, o tempo total que você precisa ficar detido no mundo espiritual é... Zack olhou para Abra com um traço de crueldade nos olhos. 1183 anos. Uau! Assim que essa declaração foi feita, houve um alvoroço na plateia. 1183 anos? Viver por 1183 anos não é uma tarefa fácil no mundo real, muito menos ficar preso no mundo espiritual por tanto tempo. Mas só de pensar nisso, eles podem perceber o quão escuro e sem esperança é. As pessoas agora entendem por que Zack retirou a pena de morte e mudou a sentença de Abra para 30 dias. Acontece que ele estava planejando isso. Meu Deus! Mais de 1000 anos de prisão? Se dependesse de mim, eu poderia muito bem morrer. TSK, TSK, TSK. É muito cruel. Quem disse que o ancião Zack estava deliberadamente acobertando Abra? Você pergunta a Abra se ela quer responder ou não. Mereceu. Bom trabalho. Bom. Ótimo. É essa a sentença que deveria ser. Sendo detido por mais de 1000 anos, Abra é a primeira pessoa na história. Ha. Enquanto as pessoas suspiravam e se maravilhavam, elas também aplaudiam a punição aterrorizante e sem precedentes de Abra. Mais de 1000 anos de prisão. Qual é a sensação? É ainda mais assustador que a pena de morte. Eu vejo. Quando o juiz e outros ouviram, eles finalmente entenderam a intenção de Zack. Embora o comportamento de Zack violasse um pouco o espírito humanitário, Abra assinou a confissão e concordou com a sentença de Zack. Então, naturalmente, Abra teve que pagar o preço de sua esperteza. Na realidade, o pensamento de 3 minutos equivale a 30 dias no mundo espiritual. Até eles estremeceram. Capítulo 186. Punição do milênio. Mais de 1000 anos. Helena apertou a mão surpresa, chocada com esse número alarmante. Em seu país, a pena de morte foi abolida há muito tempo. Mesmo que o crime seja grave, será apenas prisão até a morte. É isso que Zack planejou? Não é de se espantar que ele estivesse tão confiante, embora Abra tenha sido sentenciado a apenas 30 dias. Esse tipo de punição é ainda mais cruel do que a pena de morte. Grace ficou surpresa. Ela pensou em todas as possibilidades da sentença de 30 dias de Zack, pensando que ele daria a Abra algumas dificuldades nesses 30 dias. Mas ela nunca imaginou que seria uma destruição mentalmente aterrorizante. Grace pode ter certeza de que, além dos mais de 1000 anos de prisão, Zack deve ter arranjado algo mais para Abra. Caso contrário, ele não estaria tão agitado. 1000 anos. Não brinque. Zack, você sabe o que são 1000 anos? Solte-me rápido. Solte-me. Abra começou a chorar no local por causa do medo. 30 dias foram o suficiente para quebrá-lo mentalmente, e ele estava com uma dor excruciante. Depois de mais de 1000 anos, ele ainda pode sobreviver? Eu não vou voltar. Eu não vou voltar, não importa o que aconteça. Juiz, eu quero a pena de morte. Mate-me. Eu nunca devo voltar. Este não é um lugar para pessoas. Eu não quero voltar. Abra gritou tão angustiado que sua voz falhou. Ao ouvir esses rugidos e ver o estado de loucura e medo de Abra, mesmo que as pessoas não saibam o que Abra passou, elas ainda podem ver algumas pistas. Deve haver algo naquele chamado falso mundo real. Era algo além do que Abra podia suportar. Eu acabei de dizer que você deve cumprir 1 hora de prisão aqui. Eu lhe disse tanto que desperdicei 5 minutos, então você deve compensar esses 5 minutos. Zack sorriu, e seus dentes brancos aos olhos de Abra pareciam tão cruéis e aterrorizantes, como se ele estivesse prestes a abrir a boca para engoli-lo. Não.
Não, Zack não, ancião Zack, Lord Zack. Por favor, deixe-me ir. Eu vou me curvar a você. Você pode fazer o que quiser comigo agora. Mate-me. Eu não vou voltar. Eu nunca vou voltar. Antes que Abra pudesse terminar de falar, sua voz parou abruptamente. Ele inclinou a cabeça, seu corpo se apoiou suavemente na cadeira, abaixou a cabeça e adormeceu. Bem-vindo de volta. Quando Abra abriu os olhos, Manuel já o olhava na cela. Com olhos indiferentes e calmos, como se olhasse para uma formiga. Não chegue perto de mim. Abra desabou completamente e bateu a cabeça violentamente contra a parede. No entanto, o suicídio esperado não aconteceu. Em vez disso, Abra pôde sentir uma dor intensa e incomparável, mas isso não o fez desmaiar. Não desperdice sua energia, Abra. A figura de Manuel se afastou. Zack apareceu na frente de Abra e disse com um sorriso: para evitar acidentes na consciência das pessoas, adicionei um mecanismo de proteção ao programa, então, mesmo que você cometa suicídio por qualquer meio, é inútil. Enquanto o tempo não acabar, você nunca conseguirá sair do programa. Aproveite o novo programa que preparei para você. Zack estalou os dedos e seu corpo desapareceu no lugar. Manuel e os 3 guardas da prisão se aproximaram, olharam para Abra, que estava desesperado e não tinha cuidado, e o levaram imediatamente. Mas, dessa vez, eles têm um novo truque. Todas as punições usadas nas prisões e as diversas formas de punir prisioneiros mudarão os truques para Abra tentar. Até a pena de morte no 30º dia foi substituída por 5 cavalos desta vez. Abra acordou 3 minutos depois, e não havia nada além de medo em seus olhos. Zack, mate-me. Por favor, mate-me. Posso me curvar a você? Por favor, mate-me. Deixe-me me livrar da minha vida completamente. Abra não conseguiu deixar de implorar por misericórdia. Ele se tornou completamente covarde. Contando os 30 dias anteriores, ele está naquele lugar infernal há 60 dias e experimentou todo tipo de dor, pensando que ainda há milhares de anos de dor esperando por ele. Abra não consegue mais levantar a menor resistência, nem mesmo a confiança para viver. Louco. Abra é realmente louco. Não é apenas uma simples sentença de prisão? Mesmo que ele fique preso por dezenas de dias, não será assim. Então, o que diabos Abra passou? Abra já terminou. Os espectadores ficaram boquiabertos de admiração. As queixas de que Zack havia condenado Abra a 30 dias de prisão antes haviam desaparecido. Não importa quão terrível seja a pena de morte, pode haver 1000 anos de prisão espiritual. E só se passaram alguns minutos, e ainda há um olhar de surpresa complacente na frente dele. Abra, que está prestes a escapar, já começou a chorar, implorando por misericórdia, e até mesmo implorando ativamente pela morte. Esse tipo de tortura parece ser muito pior do que a pena de morte. Abra, não diga coisas tão estúpidas. Em vez disso, vamos aproveitar a próxima surpresa que preparei para você. Zack estalou os dedos e Abra novamente adormeceu no local, como uma máquina desligada do fornecimento de energia e inconsciente. Quando Abra morreu 3 vezes e acordou novamente, seus olhos estavam dormentes e lentos, ele perdeu toda a sua vitalidade e não havia nenhum traço de seu brilho. 90 dias de tormento desumano no inferno, mesmo para um soldado das forças especiais profissionalmente treinado e com força de vontade. Podem não ser suficientes para suportar, muito menos para o filho mimado do Sr. Franco, o suficiente para destruir completamente seu espírito. Na 4ª vez, depois que Abra acordou, ele começou a morder a língua com toda a força. Sangue jorrou de sua boca. Ele escolheu morder a língua para cometer suicídio. No entanto, Abra estava copiando de uma série de TV. A razão pela qual a pessoa na TV teve sucesso em suicídio mordendo a língua não foi que ela morreu imediatamente após morder a língua, mas que ela morreu por causa de perda excessiva de sangue. Portanto, quando Abra mordeu a língua, Zack simplesmente pediu que ele voltasse e ficasse na prisão mental por meia hora. Durante o período no espírito do humanitarismo, a equipe médica ajudou a resgatá-lo, estancou seu sangue e tampou sua boca com algo. Então, quando Abra acordou novamente, ele não conseguiu fazer isso se quisesse morder a língua novamente. Abra não consegue se lembrar da primeira vez que acordou. Seus olhos estavam frouxos, sua mente entrou em colapso e seu corpo não conseguia parar de se contorcer. Uma hora chegou. Depois que Zack terminou de dizer isso, Abra ainda não teve muita reação. Obviamente, Abra havia perdido a sanidade. Zack estendeu a mão e tirou o capacete de Abra. Uau! Num instante, houve uma explosão de exclamações da plateia. O cabelo de Abra ficou todo branco. Capítulo 187. Faça algo grande. Como se as raízes tivessem sido tingidas de branco a partir da base do cabelo. Elas são translúcidas e secas, e apenas uma parte do preto pode ser vista nelas. Não é milagre ficar branco da noite para o dia. Mas em uma hora, a cabeça de um jovem saudável ficou branca. Pode-se ver que tipo de tortura mental aterrorizante Abra experimentou. Quando muitas pessoas viram essa cena, elas não conseguiram evitar o susto e sentiram um arrepio inexplicável na espinha. Eles nem ousavam imaginar o que Abra sofreu. Enquanto entravam em sua imaginação, eles ficariam brancos como ele instantaneamente. O efeito não é ruim. Diante dessa situação, Zack sorriu levemente e recolocou o capacete na cabeça de Abra. Assim que o capacete foi colocado, Abra ficou bravo de novo. Ele disse palavras vagas e uivou como se estivesse ficando louco. Alguém derrube-o. Zack disse diretamente. Não,
Ancião Zack, você não pode fazer isso. Nesse momento, o ministro das Finanças, Franco Lucente, interveio apressadamente. Ele observou todo o processo e quis sair correndo para parar Zack muitas vezes. Mas ele sabia muito bem que se saísse correndo naquele momento, não seria apenas uma questão de seu filho sozinho, mas ele poderia ser implicado. Mas quando viu a cabeça cheia de cabelos brancos de Abra, Franco não aguentou mais. Ele correu e parou na frente do filho. Ele foi punido sem descanso. Ancião Zack, eu imploro, pelo bem do que trabalhei. Faça bem e deixe-o ir. Franco implorou. Seu penteado original e meticuloso estava bagunçado. Havia lágrimas em seus olhos vermelhos e seu rosto desamparado foi o suficiente para fazer muitas pessoas sentirem simpatia por Franco. É uma pena que isso não funcione no Zack. Olhe para mim. Se você não tomou a iniciativa de se levantar, eu quase esqueci de você. Zack pareceu atordoado. Quando Franco ouviu isso, seu rosto mudou ligeiramente, e uma má premonição apareceu em seu coração. Traga-me alguma coisa. Assim que Zack levantou a mão, um grupo de microbots correu novamente. Ele entregou uma pilha de documentos que tinham acabado de ser impressos. Ainda havia a temperatura residual da impressora no papel. Senhor Franco, pare de agir como um pai amoroso na minha frente. Durante seus anos como ministro das Finanças, você não fez nada menos que seu filho. Zack olhou para ele casualmente, 10 anos atrás, depois que você assumiu o cargo. Você usou seu poder para controlar indiretamente o projeto de mineração na cidade de Cebu em nome de um de seus subordinados, ganhando benefícios. E os seguintes lotes de joias de ouro e prata, relógios, presentes e muito mais. 7 anos atrás, o incidente de descarga de poluição da planta química Grigen não teve nada a ver com você. Mas você usou seu poder para matar 3 pessoas que tomaram a liderança na oposição à continuação do projeto da planta química. Mais tarde, essa pessoa ajudou você a matar. A faca foi apagada do mundo como deveria ter sido. 5 anos atrás. Zack está como um idiota, sacudindo todas as coisas feias que Franco fez em público. O rosto de Franco mudou drasticamente. Seus lábios estavam brancos, sua testa suava friamente, suas pupilas encolheram de repente. E ele olhou para Zack em descrença. Como ele poderia saber dessas coisas? As luzes piscantes dos repórteres não conseguem parar de jeito nenhum. Há muitas reportagens quentes hoje. A cabeça de Abra ficou branca e o ministro das Finanças Franco ficou exposto ao seu rosto. Essas são todas manchetes. A multidão cerrou os dentes e a raiva em seus olhos começou a arder. E então é sobre seu filho. Abra enforcou a família daquela garota. Então foi você quem o ajudou, certo? E quando seu filho assassinou alguém, você também resolveu, certo? Você também fez um trabalho de segurança para isso. Isso é incrível. Então foi o caso de Abra reverter o caso dessa vez. Foi também por sua causa que interferiu, sequestrou parentes da segurança das evidências e subornou as testemunhas. Então Abra quase conseguiu escapar nessas circunstâncias. Zack deu um tapinha no rosto de Franco com o documento na mão e estreitou os olhos. Infelizmente, ele teve muito azar e me conheceu. Então agora ele está mais desconfortável que a morte. Diga, pena de morte ou 60 dias de prisão? Franco estremeceu todo e havia uma expressão de horror em seus olhos. Mas logo ele ficou em silêncio novamente. Ele sabia que não poderia escapar hoje. Zack sabe tantas coisas sobre ele, o que significa que ele pegou todas as suas alças. Então, mesmo que ele consiga escapar para o exterior e escapar da responsabilidade da lei do reino, como ele pode fugir da palma de Zack? Existe algum lugar no mundo onde Zack não ousa ir? Franco suspirou profundamente. Peço ao tribunal que me dê um julgamento justo. Zack jogou o documento em sua mão para o céu assim que sua voz caiu. O papel no céu está caindo como flores espalhadas por uma deusa. Juiz, deve haver um julgamento justo. Zack olhou para o juiz, e os cantos de sua boca se contraíram. Se houver algum erro, eu pessoalmente intervirei. É difícil dizer como as coisas vão se desenvolver naquele momento. Depois, Zack saiu em meio aos papéis espalhados no céu. Bom trabalho. Bom trabalho. O Elder Zack é incrível. Elder Zack, você é tão bonito. Alguém na multidão gritou, e então todos começaram a chorar alto. Aplausos. Aplausos soaram, a multidão automaticamente se abriu e Zack caminhou direto no meio da multidão. Nesse momento, os transeuntes que assistiam à cena no telão do lado de fora do shopping também pararam e aplaudiram Zack. A plateia na frente da TV não foi exceção. Estavam todos aplaudindo Zack, e ainda se recusavam a parar, mesmo com as mãos vermelhas. Senhor, muitas pessoas foram conquistadas pelo seu charme. A voz de Jarvis veio pelos fones de ouvido. Como posso encantá-lo sem fazer nenhum movimento? Zack sorriu. O projeto preliminar do programa do Matrix World é muito bem sucedido, Jarvis. Entre em contato com fabricantes nacionais e compre-me as matérias-primas do capacete Matrix em grandes quantidades. Além disso, procure por 30 a 40 agências para mim e as informações de terrenos de cada cidade. Em seguida temos que fazer algo grande. Os olhos de Zack brilharam. Capítulo 188. Crie o layout do mundo. Presidir a justiça é apenas secundário. O verdadeiro propósito de Zack é testar o efeito do programa preliminar do mundo Matrix que ele fez ontem à noite. Como o programa do mundo Matrix é extenso, Zack não conseguiu completá-lo em apenas algumas horas. Mas ainda não é problema fazer uma versão preliminar em miniatura. Originalmente, Zack planejou tentar fazer isso sozinho e criar alguns cenários realistas, como a destruição da Terra, o fim do mundo, etc.
para vivenciar essas maravilhas fantásticas com seus próprios olhos, mas antes que pudesse usá-lo, ele viu o caso de Abra. Imediatamente Zack decidiu deixar Abra testar a primeira versão do programa Matrix World nele. Os fatos provaram que o efeito é excelente. Até mesmo um cara assassino como Abra foi completamente torturado até virar um lunático no mundo prisional que ele criou. O teste preliminar foi bem sucedido, e Zack naturalmente planejou começar a distribuí-lo para o mundo inteiro e criar um império tecnológico que pertencesse a Zack sempre foi seu objetivo. Mas antes fosse Baymax, Warp Drive ou tecnologias como Iron Man, Microbots, Super Soldiers, etc. Elas só podiam ser consideradas ferramentas para autoproteção e para ganhar dinheiro. Então, se Zack quiser depender dessas tecnologias para fazer a Z-Tech se espalhar pelo mundo todo, ainda será um pouco difícil. Mas o mundo da Matrix é diferente. Não é uma tecnologia que pode ser vista e tocada, nem uma arma que pode representar uma ameaça massiva para outros países. No entanto, seu layout efetivamente significa que o mundo Matrix pode realizar efeitos mais amplos e profundos na cultura. Simplificando, ele pode atrair todos no mundo para experimentar o poder tecnológico que a Z-Tech traz para eles. Senhor, o Senhor pretende deixar que pessoas do mundo todo experimentem o mundo da Matrix? Jarvis está conscientemente pedindo conselhos. Mas para isso as ideias de Zack sempre foram fascinantes, e muitos desenvolvedores estão surpresos, até mesmo Jarvis. Portanto, Jarvis também é um dos fãs hardcore de Zack. Sim, quando eles experimentarem o encanto do mundo da matriz, aquelas coisas que antes consideravam tesouros serão implacavelmente expulsas da história. Zack sorriu e seus olhos estavam cheios de confiança. Mas senhor, a escala atual do mundo Matrix é minúscula. Receio que não possa acomodar tantas pessoas no mundo todo. Jarvis lembrou. O mundo Matrix que Zack produziu inicialmente é equivalente a um jogo independente. Não tem problema jogar sozinho, mas se ele jogar com várias pessoas online, haverá vários bugs. Jarvis, os velhos disseram uma vez que a estrada precisa ser percorrida passo a passo, e a comida precisa ser comida uma mordida de cada vez. Quero muitas coisas dessa vez, então não posso ficar muito ansioso. Zack disse, você deveria saber sobre cinemas, certo? Então o primeiro alvo que quero subverter são os cinemas. Cinema? Não entendi bem o que você quer dizer. Embora Jarvis tenha poder de supercomputação, é sem dúvida difícil para ele deixá-lo elaborar uma estratégia. É verdade que algumas das minhas expressões não são particularmente precisas. Deixe-me reformular minha declaração. As pessoas não gostam de ir ao cinema agora? Eles sentem a tela enorme, os efeitos sonoros poderosos e todo o impacto visual dos efeitos especiais. E sentem o prazer que o filme lhes traz. O mercado de filmes está ficando cada vez maior, e os filmes de bilheteria também estão ficando mais impressionantes com o passar do tempo. As pessoas estão prestando cada vez mais atenção à cultura do entretenimento. Elas estão incluídas em seus passatempos diários e se tornam uma coisa essencial na vida. Mas, mesmo com os efeitos especiais mais poderosos e gráficos avançados, os filmes não podem se comparar ao mundo real. Quando Zack disse isso, seus passos pararam. Ele parou na porta do tribunal, seus olhos brilhando intensamente. Neste momento, se eu apresentar o mundo nos filmes para todos, deixá-los conhecer esse mundo pessoalmente e vivenciar cada detalhe, desde pequenas células até o enorme universo, você acha que eles vão gostar? Estrondo. Zack abriu a porta do tribunal, a luz do sol escaldante começou a brilhar e a luz infinita de repente encheu todo o saguão, refletindo em seu corpo. As pessoas lá fora, depois de verem Zack, comemoraram e ficaram cheias de alegria. Quando um mundo novo e diferente se abrir para eles, todos ficarão tão animados e loucos quanto estão agora. Eu vou subverter completamente a percepção deles sobre a cultura do entretenimento. Assim que sua voz caiu, uma pilha de peças MK-42 voou, o corpo inteiro de Zack foi rapidamente equipado, e chamas brancas saíram. Então, ele voou para longe em meio aos gritos animados de todos. Jarvis, agora você entende o que vou fazer? Zack riu. Senhor, é uma honra fazer negócios com você. A resposta de Jarvis deixou claro que ele havia entendido as intenções de Zack. Essa é a ambição de Zack. Este é o começo do plano de Zack para mudar o mundo. A evolução da tecnologia é diferente do desenvolvimento de todo o resto. Pode levar dezenas ou centenas de anos para que um estilo de roupa seja lentamente aceito pelas pessoas no mundo todo. Mas o nascimento da tecnologia e a evolução dos tempos são apenas os momentos em que ela brilha mais. Depois que Zack saiu, Grace e Helena entraram no carro e deixaram a quadra. Depois de entrar no palácio, os dois saíram do carro. Grace não pôde continuar acompanhando Helena porque ela tinha assuntos governamentais para tratar. Helena também decidiu sair do palácio e dar uma olhada no centro da capital do reino. Majestade, posso lhe fazer uma pergunta? Antes de sair, Helena falou de repente. Qual é o problema? Grace virou a cabeça. Vossa Majestade, perdoe-me pela pergunta. Zack é um homem tão excelente, então por que você considerou se divorciar dele em primeiro lugar? Quando a pergunta de Helena saiu, o rosto de Grace congelou imediatamente. Embora eu não saiba por que, agradeço sinceramente por me ajudar a me apresentar ao Zack. Se um dia eu puder me tornar esposa de Zack, virei lhe agradecer. Helena sorriu brilhantemente. Capítulo 189. Tecnologia que deixa o mundo impressionado. Ok, se esse dia chegar, eu te darei minhas bênçãos.
Grace ficou chocada, mas um sorriso natural e educado apareceu em seu rosto. Depois que Helena se virou e saiu, o sorriso no rosto de Grace desapareceu de repente. Vossa Majestade. Nesse momento, o primeiro-ministro Deron a cumprimentou do palácio e assentiu levemente. Vovô Deron, me ajude a monitorar Helena de perto. Quero saber cada movimento dela. Grace retornou à sua aura opressiva habitual. Seu rosto estava gelado e ela ordenou em um tom irrefutável, especialmente seu contato com Zack. Todo o processo deve ser o mais detalhado possível. O primeiro-ministro Deron ficou surpreso. Imediatamente um sorriso cúmplice apareceu. Sim, Majestade. Ele sabia que seu rei tinha se transformado em uma garotinha antes que ele percebesse. Ela começou a aprender a ter ciúmes. O caso de Abra não atraiu muita atenção. Afinal, mesmo que esse tipo de relatório social tenha causado sensação, foi apenas por um tempo. Muitas pessoas não interessadas em relatórios sociais geralmente olham para o título e o ignoram imediatamente. Mas como a figura de Zack apareceu neste caso, tudo aconteceu naturalmente. Então, sem surpresa, virou manchete de sites de reportagem importante sem nenhum suspense. As palavras-chave mais pesquisadas contêm a palavra Zack. Por exemplo, a nova tecnologia de Zack sentenciado a 30 dias de detenção, Zack na prisão por mais de 1000 anos, e assim por diante. Este caso de repente se tornou o foco dos cidadãos do reino. 1183 anos? Quantas vezes terei que ficar preso? 30 dias equivalem a mais de 1000 anos. A nova tecnologia de Zack fez um grande sucesso. Não é de se espantar que Abra seja louco. Eu ficaria surpreso em ouvir esse número. Ele merece. Abra, essa besta, fez tantas coisas desonrosas. Ele finalmente recebeu retribuição. O reino deve promover vigorosamente esse tipo de punição. Não precisa ser de 30 dias, apenas 3 dias. É garantido que a taxa de criminalidade cairá N vezes em um instante. A chave é não desperdiçar os recursos alimentares. É muito chato usar isso só em Abra. É melhor para todos ficarem felizes. Deixe os criminosos fortes e assassinos na prisão provarem e veja se eles ousam continuar fazendo coisas ruins depois que saírem. Depois de ver o que aconteceu com Abra, inúmeras pessoas aplaudiram. Ao mesmo tempo, eles também ficaram surpresos com a gaiola mental que Zack disse. 30 dias equivalem a 1183 anos. Esse tipo de tortura mental é muito mais aterrorizante do que a física. Muitas pessoas mal podem esperar para defender que o governo coopere com a Zetec, popularize essa tecnologia no reino, inclua-a nas punições e use-a para punir esses criminosos. Não precisa ser tão exagerado quanto 30 dias, basta entrar e ficar por 2 ou 3 dias. Não, até 1 hora é bom. Eles terão uma sombra em seus corações nesta vida, e não poderão cometer um crime novamente. Não apenas no reino, mas também em países estrangeiros, isso foi rapidamente relatado. Evil Buster, a punição do milênio chegou. Nova tecnologia, 30 dias depois de 1000 anos, os prisioneiros inauguram um inverno aterrorizante. A Zetec lançou um novo produto que faz com que o assassino tenha um colapso mental em 1 hora. Todo o processo do filho do ministro das Finanças do Reino da Fênix ficar doente mental. Artigos como este ocuparam capas e manchetes de grandes jornais e revistas em vários países e mais uma vez renovaram a imagem de sabedoria de Zack nos corações dos estrangeiros. Oh, que brutal! 30 dias de prisão equivalem a 1000 anos no mundo espiritual? É assustador pensar nisso. Nosso país também deveria aprender com o Reino Fênix e usar esse método para lidar com prisioneiros, para evitar que eles cometam crimes pela segunda vez. Os prisioneiros do Reino de Fênix são tão miseráveis. Olhe para este jovem. Ele enlouqueceu tanto que quer morder a língua e cometer suicídio. Pobre sujeito. Zack é um humano ou um deus? Ele poderia ter viajado do futuro? Porque é sempre tão inesperado toda vez que ele inventa coisas. Isso é ótimo. É uma ótima arma para salvar o mundo e coibir o crime. Zack sozinho salvou seu reino. Os estrangeiros suspiraram. Cada movimento de Zack é tão inesperado. A última vez foi uma bomba de hidrogênio de fusão nuclear controlável e um propulsor de dobra. Quanto tempo se passou desde então? Uma nova invenção foi criada. Eles não sabem o que o Reino Fênix fez para fazer uma pessoa tão grandiosa como Zack aparecer. Zack sozinho já é o suficiente para valer um país. Os líderes seniores das maiores potências do mundo também estão prestando atenção a esse assunto. Quando souberam que Zack havia inventado uma nova tecnologia, seus rostos não eram muito bonitos. Quanto mais deslumbrante Zack for, menos boas notícias para eles. Cidadãos de Fênix e estrangeiros estão impressionados com a criatividade de Zack e o conceito de 30 dias e 1000 anos. O aumento causado pela venda pública de Warp Drives também está se espalhando rapidamente. 3 dias atrás, o motor de dobra foi colocado à venda ao público. Além do incidente no tribunal de Zack, 3 dias depois, ocorreu outra tempestade. Entre eles, os mais populares são os vídeos gravados por pessoas próximas durante a transmissão ao vivo do Wanhai Group, o primeiro gigante do transporte no país a obter o motor de dobra. No vídeo, o motor de dobra é puxado a uma altura de 16 metros. 250 metros cúbicos de mercadorias foram empilhados no Warp Drive. Após a contagem regressiva da audiência, o interruptor foi pressionado e todas as mercadorias instantaneamente se transformaram em fótons no céu e de repente desapareceram no lugar. Ao mesmo tempo, na tela do monitor na cena, outro país cercado pelo Oceano Pacífico está conectado, e um Warp Drive idêntico também está lá.
Poucos segundos depois, com uma luz azul sonhadora acesa, os pontos de luz no céu caíram como uma cachoeira, e todas as mercadorias apareceram lá. Pessoas de ambos os lados estavam torcendo alegremente, e depois que eles carregaram esse vídeo na internet, ele também atraiu inúmeros compartilhamentos e curtidas. Todos ficaram profundamente chocados com o poder da tecnologia. Capítulo 190, Luxo. O vídeo foi amplamente divulgado, causando um efeito de deslizar no círculo de amigos e no chat. Logo, o primeiro lote de posers foi atraído. Então, depois que esses gigantes do transporte obtiveram o Warp Drive e estabeleceram o primeiro ponto de transporte importante, algumas pessoas mal podiam esperar para ir ao local para gravar vídeos, tirar fotos e depois postá-los na internet por meio de relacionamentos especiais para se exibir. Lembre-se de que o preço de um Warp Drive é muito alto, por causa de seu alto preço de 500 milhões de dólares. Todo grupo empresarial que o comprar o tratará como um tesouro e proibirá pessoas não relacionadas de se aproximarem dele. Como resultado, o Warp Drive se tornou uma coisa familiar e misteriosa aos olhos do público. Ele é capaz de atrair aqueles que eram funcionários muito seniores do grupo corporativo ou parentes e amigos que tinham laços próximos com essas famílias corporativas. Gigantes do transporte. Desde que enviem uma selfie com o Warp Drive, é equivalente a mostrar algo mais alto do que qualquer carro de luxo, casa de luxo ou bens de luxo. Mostra sua identidade e histórico familiar e reflete uma rede robusta e poder econômico. Portanto, menos de um minuto depois que a foto foi publicada, ela imediatamente atraiu o choque e as curtidas de muitas pessoas. Eles também farão várias perguntas. O Warp Drive é alto? É grande? Dizem na internet que as luzes ficam maravilhosas quando o Warp Drive é ativado. É verdade? Como é a dobra espacial? Grave um vídeo. Você pode me levar para ver o motor de dobra da próxima vez? Neste momento, a vaidade dos posers foi naturalmente satisfeita, mas as pessoas não se satisfazem facilmente. Por exemplo, o filho de um determinado grupo de transporte colocou uma cadeira de praia comprada por ele mesmo no Warp Drive, pegou um guarda-sol e bebeu vinho gelado enquanto desfrutava de uma massagem de beleza. Assim que o vídeo foi lançado, ele não só explodiu no círculo de amigos, mas também se espalhou por diferentes fóruns e outros lugares, atraindo inúmeros olhares invejosos, ciumentos e cheios de ódio. Acontece que você pode realmente fazer o que quiser com dinheiro. Este é o comentário mais curtido e também representa a voz de inúmeras pessoas. É justamente por causa desse Richling que ele fez uma vantagem inicial. Os outros rapidamente seguiram o exemplo e começaram a jogar festas na piscina, festas de maquiagem e churrascos no Warp Drive. Além disso, eles juntaram os 4 propulsores de dobra diretamente, depois colocaram um círculo de computadores neles e jogaram PUBG. Por um tempo, o Warp Drive se tornou um luxo indispensável para a tendência atual. Se a popularização gradual dos propulsores de dobra no transporte de vários países se tornou uma tendência para pessoas comuns exibirem sua riqueza, então os propulsores de dobra começaram a brilhar nas mãos das principais potências mundiais e se tornaram presentes em áreas devastadas pela guerra. O exemplo mais óbvio é, claro, o Oriente Médio. O país A, o país U, o país F, o país S, o país J, o país G e outras potências mundiais estão posicionadas aqui, e cada uma tem suas forças armadas para tomar as terras e os recursos para elas. O primeiro a colocar o propulsor de dobra na guerra foi o país A. Quando as forças armadas no Oriente Médio receberam 4 propulsores de dobra apoiados pelo país A, eles inicialmente os rejeitaram. Entretanto, quando eles usaram a propulsão de dobra, eles descobriram de repente que a batalha que antes era extremamente difícil de vencer se tornou mais fácil. A transmissão ponto a ponto de armas, alimentos, munições, medicamentos e outros objetos de ultralonga distância faz com que eles não precisem mais se preocupar com problemas posteriores. E além de um propulsor de dobra colocado na logística da base, os outros 3 se tornaram seus arsenais móveis. Basta um telefonema e toneladas de armas e equipamentos serão transportados imediatamente. O que mais os chocou foi que até mesmo objetos grandes como helicópteros de combate, tanques e veículos lançadores de mísseis, podiam ser alcançados instantaneamente. Com esse tipo de eficiência, a guerra pelo poder que eles vinham mediando há 6 meses terminou completamente em menos de uma semana. Claro, a inteligência humana é muito mais do que isso. Algumas forças armadas extremas usaram o Warp Drive como uma bomba gigante e o lançaram diretamente no acampamento inimigo do ar. E no momento da queda, dezenas de toneladas de vários projéteis e explosivos foram destruídos. A transmissão veio e no momento seguinte, o acampamento inimigo foi completamente derrubado pelas chamas altíssimas e arrasado até o chão. No entanto, esse tipo de coisa não é comum. Afinal, um Warp Drive vale 500 milhões de dólares. Eles não são Zek. Como eles podem suportar tal consumo? Depois de ver a grande importância dos propulsores de dobra na guerra, muitas potências mundiais não hesitaram em gastar mais dinheiro para comprar mais deles e chips de energia de Zek. Como resultado, Zek tem um fluxo constante de grandes somas de dinheiro entrando em sua conta diariamente. Se ele quiser comprar um arranha-céu, ele só precisa andar e entrar pela porta. Ele tem dinheiro suficiente em sua conta bancária para comprar uma torre. Essas potências mundiais juraram antes que fariam algo contra o reino da Fênix, mas assim que experimentaram os benefícios, imediatamente me enviaram dinheiro. Olhe para a quantidade de pedidos desses chips de energia.
São dezenas de milhares em uma respiração. Eles são realmente viciados em transmissão. Como maior vencedor, Zack agora está confortavelmente deitado na praia da ilha que ele acabou de comprar com 200 milhões de dólares. Admirando a brisa do mar e a bela paisagem marinha, degustando garrafas de vinho fino que valem dezenas de milhões e aproveitando a massagem confortável de Gael. Sem mencionar o quão vagarosa é a vida. Senhor, depois de 23 dias, todos os lotes de exibição foram adquiridos. Você vai começar a construir os e-cinema. Nesse momento, a voz de Jarvis surgiu. Depois de esperar tanto tempo, finalmente está pronto. Zack tirou os óculos escuros, estreitou os olhos ligeiramente e sorriu. Deixe-os começar a construir. Acredito que as expressões dos principais líderes das potências mundiais serão interessantes. Capítulo 191. A perseguição de Helena. Zack não ficou parado durante esses dias de turbulência no mundo exterior. Ele pediu a Jarvis que examinasse cidades e locais prósperos em países estrangeiros. Selecionou 18.479 lugares adequados para a construção de cinemas e então gastou algum dinheiro para pedir aos moradores locais que alugassem ou comprassem todos esses lugares com nomes totalmente diferentes. Este é o começo do plano global de Zack. Se for colocado em outros empresários, ninguém investirá uma quantia tão grande de dinheiro. No máximo, eles abrirão 1 ou 2 para testar a água primeiro e então considerarão o acompanhamento quando tiverem bons resultados. Mas como qualquer negócio tem riscos enormes, uma vez investido, significa entrar em um jogo de apostas, e todos os resultados serão desconhecidos. No entanto, Zack era diferente. Ele acredita firmemente que seu investimento não apenas será recompensado, mas os benefícios irão muito além da imaginação de qualquer um. A nova tecnologia lhe deu grande confiança. De 18.479 vagas que duraram 23 dias, 16.847 sites foram negociados. Zack gastou um total de 300 bilhões de dólares nisso. Esse cálculo significa que Zack deve gastar 17,8 milhões de dólares para cada lugar que comprou. Pelo grande volume de gastos, é possível perceber que Zack está fazendo um grande jogo. Certo, senhor. O próximo passo é continuar enviando a eles os desenhos do projeto arquitetônico e o valor que você planejou? Jarvis perguntou, mas dessa forma, todos os países logo saberão sobre seu plano. Mande para cá. Zack tomou um gole de vinho tinto, riu levemente e seus olhos brilharam. Mesmo que eles saibam agora, não vão me impedir de forma alguma. Senhor, não entendi bem. Eles não deveriam odiar você? Na minha rede de dados, o ódio e a raiva dos seres humanos podem fazê-los fazer qualquer coisa. Jarvis ficou confuso. Jarvis, parece que você sabe muito. Mas você deve olhar para os seres humanos da perspectiva dos interesses. O chamado ódio e raiva serão diluídos diante de enormes interesses e benefícios. Zack disse calmamente, eles já ganharam enormes benefícios com o Warp Drive. Os benefícios da guerra os deixam em êxtase. Se eles me ofenderem neste momento, então seus Warp Drives falharão, ou o chip de energia falhará. A subsequente quebra de suprimento é desfavorável para eles no jogo de potências internacionais. Sem mencionar as consequências e o destino de me ofender. Portanto, não importa o que aconteça, eles devem cuidar bem de mim, o homem que pode lhes trazer enormes benefícios. Monopólio é o ponto forte de Zack. Eles só podem comprar o Warp Drive da Zetec. Os chips de energia que ele consome só podem ser fornecidos pela Zetec. Depois que ofendem Zack e cortam essas duas coisas, eles podem imaginar a enorme perda. Senhor, você é tão bonito. Jarvis ficou lisonjeado. Sim, o jovem mestre é o mais bonito. Gael também sorriu e concordou. Zack riu muito. Zack, por que você está tão feliz? Pode compartilhar isso comigo? De repente, uma voz feminina agradável veio de não muito longe. Zack ouviu uma voz muito familiar, e o canto de sua boca não conseguiu evitar formar um arco de desamparo. Helena, todas as princesas são tão preguiçosas? É difícil para você vir a um canto tão remoto para me encontrar. Zack disse desamparadamente. Desde o incidente com Abra naquele dia, Helena entrou em contato com ele muitas vezes. Assim que se conheceram, Helena confessou seu amor por Zack, fazendo quase cuspir a sopa que tinha acabado de tomar. Pessoas do Country U são diferentes das pessoas do Phoenix Kingdom. A maioria delas tem uma personalidade mais alegre e aberta. Quando encontram alguém que acham que vão gostar, imediatamente mostram seus sentimentos e os expressam cara a cara. No começo, Zack pensou que Helena estava brincando, mas conforme ele continuou a falar mais com ela, e depois de mais contato, ele descobre que essa linda mulher estrangeira está aqui por ele. Se você obedientemente permanecer no reino da Fênix, então eu não terei que causar tantos problemas. Helena, usando um biquíni vermelho e um par de óculos de sol, caminhou até nós com um sorriso. Sua bela figura é, sem dúvida, revelada sob o maiô. Embora ainda haja uma pequena lacuna em comparação com Grace e Lucy, ela está quase no mesmo nível de Gael. Zack virou a cabeça, olhou aleatoriamente e imediatamente concluiu em seu coração. Irmã Helena. Gael cumprimentou Helena muito cordialmente depois de vê-la. Gael. Helena também tinha um sorriso gentil no rosto. Não houve afastamento entre as duas mulheres que deveriam ser rivais no amor, mas que eram íntimas. Esse é o poder de Helena.
Ela aprendeu sobre o passado de Zack e entendeu que Gael era a única mulher que o acompanhou em sua queda, então Helena não tinha intenção de lutar pela grandeza. E Gael respeitava Zack muito. As duas se encontraram apenas uma vez e se tornaram boas irmãs com um bom relacionamento. É por isso que Helena conseguiu encontrar Zack tantas vezes. Sou impotente contra você. Já que você está aqui, vamos aproveitar o sol e a praia juntos. Assim que Zack levantou a mão, um grupo de micro-robôs rapidamente trouxe cadeiras de praia, guarda-sóis e outras coisas de longe. Obrigado. Helena tirou os óculos escuros, pegou um copo de bebida gelada e deitou-se confortavelmente na cadeira de praia. Zack, você não terminou sua história da última vez. Como não havia nada para conversar no último encontro, Zack apenas se lembrou de uma obra-prima de web novel que ele tinha visto em sua vida anterior. Então ele casualmente falou sobre ela. Afinal, neste mundo paralelo, o conceito de literatura online não é forte. Mesmo que haja, ele ainda permanece no nível de romances de artes marciais e não se desenvolveu completamente ao nível de contos de fadas de fantasia. E o mais importante é que Zack construiu um cinema totalmente novo. Se todos querem experimentar um mundo cinematográfico autêntico e delicado, então é claro, ele tem que criar algumas histórias que sejam o suficiente para atrair a todos. Seu primeiro filme será Noble Aspirations, um filme de romance. É sem dúvida uma excelente escolha. Mestre, eu também quero ouvir. O que aconteceu com Léo e Lila? Gael também parecia curioso sobre a história. Bem, já que vocês querem ouvir, vou contar de novo. Falando naquele dia depois que Léo e Lila se conheceram na pequena floresta de bambu. Capítulo 192. Rejeição ou apoio? Zack está aproveitando a praia ensolarada e contando histórias com as duas beldades. Do outro lado, Jarvis enviou os desenhos da construção do Z-Cinema para todos os empregados. Essas pessoas foram imediatamente à autoridade local, enviaram os desenhos do projeto. Começaram a esclarecer o relacionamento e passaram pela revisão o mais rápido possível. Cinema Z? Não é de surpreender que quando esses funcionários viram o nome, ficaram tão chocados que quase morderam a língua. Hoje em dia, com exceção de algumas áreas extraordinariamente áridas e atrasadas do mundo, quem não conhece o nome Zetec, Zack se tornou um símbolo de um grande homem de classe mundial aos olhos de inúmeras pessoas, e seu status é quase igual ao de Moore, o presidente do país A. Desde que Zack e Zetec estejam envolvidos em alguma coisa, não é uma questão trivial. Imediatamente, todas as autoridades regionais não ousaram hesitar em relatar o assunto rapidamente. Como estava relacionado a Zack e Zetec, os principais líderes de todas as potências mundiais receberam relatos desta notícia em menos de 10 minutos. Zack quer construir um cinema em nosso país? Quando ouviram a notícia, todos os líderes das potências mundiais franziram as sobrancelhas inconscientemente. Zack os impressionou profundamente. A última vez que foi o Warp Drive, ele os colocou em seus países e conseguiu enviar bombas através deles, e eles ainda têm medos persistentes. Eles então concordaram em deixar Zack vir e levar todos os Warp Drives colocados em seus países. No entanto, não houve nenhuma ação substancial, e os investigadores enviados para procurar os Warp Drives não encontraram nenhuma pista sobre essa coisa. Agora que eles têm a mente clara, Zack parece tê-los enganado, usando a unidade de dobra para enganar o mundo inteiro. Mas eles não têm 100% de certeza. Eles não têm medo, mas só por precaução. Se Zack colocasse 1 ou 2 Warp Drives em seus países no final, não seria uma boa notícia para eles. Portanto, ninguém ousou perguntar a eles sobre esse assunto. A última onda de holofotes não passou totalmente. Depois de 2 meses, Zack de repente saiu correndo de novo, dessa vez diretamente do campo das armas para o campo do entretenimento e da cultura. Ele comprou e arrendou tanta terra sem aviso. O que Zack quer fazer? Os líderes caíram em contemplação. Logo, eles viram os desenhos arquitetônicos apresentados, e após serem convocados, os altos funcionários rapidamente se reuniram e realizaram uma reunião de emergência. Ele realmente quer construir um cinema? Uma empresa de tecnologia que de repente quer entrar na cultura do entretenimento? Parece que o copyright cultural contra o reino da Fênix funcionou, mas deveria estar no reino deles, mesmo que seja para ser feito. Se ele vier até nós, ainda há mercado? Presidente Zack tem muitos truques, e deve haver alguma conspiração. Portanto, todos esses pedidos de construção devem ser rejeitados. O propósito de Zack dessa vez deve ser enorme. Ele comprou muita terra simultaneamente, e não recebemos nenhuma notícia com antecedência. Então ele deve estar tramando alguma coisa. Isso mesmo. Embora eu não saiba o que Zack está planejando, se ele continuar a se desenvolver, a Zetec se tornará mais forte do que agora. Portanto, ela deve ser suprimida. Após saberem sobre esse incidente, muitos altos funcionários o rejeitaram o mais rápido possível. Eles nunca permitiriam que a construção do Z-Cinema impedisse a Zetec de continuar a se desenvolver e se tornar mais forte. Mas alguns altos funcionários não pensam assim. Não pode ser rejeitado. Pelo contrário, deveríamos dar mais suporte à Zetec. Isso mesmo, a ascensão da Zetec é uma conclusão precipitada. É impossível pará-lo com base apenas nisso. Além do mais, atualmente precisamos comprar propulsores de dobra e chips de energia deles. Se o ofendermos por causa disso, ele pode cortar nosso suprimento. Então ficaremos para trás no jogo. Se negarmos a Zetec apenas por causa disso, perderemos muito mais do que ganharemos.
Acho que deveríamos chegar a um relacionamento cooperativo com a Zetec, não um relacionamento hostil. Isso será mais útil para o desenvolvimento futuro do nosso país. Assim que esses altos funcionários abriram a boca, os funcionários que inicialmente rejeitaram a opinião de repente perderam a paciência. Mas alguns se recusam a admitir a derrota, rangem os dentes constantemente e dizem todo tipo de teorias de ameaça sobre Zetec e Zec, achando que quando eles ficarem mais fortes, a situação se tornará incontrolável. De repente, ambos os lados começaram a discutir. Este não é apenas um fenômeno isolado. Debates semelhantes estão ocorrendo em conversas onde outros países estão se reunindo sobre o assunto. O único sem nenhuma controvérsia é Country U. Notifique as autoridades locais e coopere ativamente com a construção do Z-Cinema. Se eles tiverem alguma exigência, eles podem reportá-la por meio de canais especiais. Se eles puderem cooperar, tente cooperar o máximo possível. North tomou a decisão quase na hora. Os altos funcionários do Country U se entreolharam consternados. Eles não sabem por que North foi tão decisivo nessa questão e ficou do lado da Zetec desde o começo. País A sala de conferências da Casa Branca. Tudo bem. Assim que o presidente Moore levantou a mão, todos os altos funcionários que estavam discutindo imediatamente fecharam a boca e todos os seus olhos se voltaram para ele. Como está o progresso da pesquisa sobre os propulsores de dobra? Moore mudou de assunto e perguntou em voz alta. Presidente. Um alto funcionário encarregado do assunto respondeu com uma expressão preocupada. Após mais de 20 dias de pesquisa no laboratório, até agora, a pesquisa não fez nenhum progresso substancial. Até mesmo como ele fundiu o aço do céu estrelado nele, nós nem sabemos sobre isso. E no Warp Drive, há uma rede completamente desconhecida. Esta rede está acima do nível da internet e realiza métodos de criptografia que não conseguimos entender de forma alguma. Mas mesmo que Zec não o criptografe, não podemos quebrá-lo. O conteúdo tecnológico deste produto de tecnologia é muito alto. Capítulo 193. Mundo ficcional. O único propósito da compra do motor de dobra pelo país A era realizar pesquisas sobre ele e decifrar sua tecnologia. A força da pesquisa científica do país A é reconhecida como a primeira do mundo. Antes da Zetec surgir, a maioria da tecnologia avançada vinha de suas mãos. Mas depois de tantos dias de pesquisa, o laboratório dissecou o motor de dobra e descobriu que sua tecnologia é muito mais avançada do que eles imaginavam. E não apenas o país A, mas quase todos os outros países têm essa ideia, tentando obter algumas pistas dela, e então usá-la para seu uso e contribuir para seus países. Mas no final, sem exceção, todos falharam. Ao ouvir isso, os altos funcionários que concordaram em rejeitar o partido imediatamente recuperaram o ânimo. Presidente, você ouviu isso? Nem o laboratório consegue descobrir a menor ideia sobre sua tecnologia, o que é o suficiente para mostrar o quão grande é a ameaça da Zetec. Não podemos deixá-lo mexer em nosso território. Eles devem ser expulsos. Se Zec usasse a desculpa da construção para colocar mais propulsores de dobra no país secretamente, isso tornaria nossa situação ainda mais passiva. Depois de comprar tanta terra simultaneamente, as ambições de Zec já são óbvias. Presidente, por favor, pense nisso com cuidado. Os altos funcionários aproveitaram o assunto e continuaram enfatizando a ameaça da Zetec para que pudessem resistir aos cinemas de Zec no país A. Moore franziu a testa, apoiou o queixo nas costas da mão e havia um pensamento profundo em seus olhos. Todos os olhos estavam voltados para ele. Depois de um tempo, informe-os que todos os pedidos de construção do Z-Cinema serão rejeitados. Moore tomou uma decisão. Os altos funcionários que concordaram em rejeitar o partido imediatamente mostraram um sorriso feliz, e ficaram muito aliviados, como se tivessem expulsado um monstro de seu país. Eles ficaram bem satisfeitos. A pessoa que apoiou o Z-Cinema balançou a cabeça e suspirou. A visão dele é muito míope. Eles sabem muito bem que essa expulsão não tem qualquer sentido. Moore sempre guardou rancor por causa do último incidente, então ele não conseguia ver a situação geral claramente. A Zetec não é mais vassalo de ninguém, e não é exagero dizer que o próprio Zec tem condições e força para construir um país, mas ele nunca fez um movimento. Fazer isso não só ofende um inimigo forte, mas também faz um possível parceiro forte se afastar. Mais cedo ou mais tarde, o país A sofrerá com isso. No dia seguinte, todas as resoluções foram concluídas. No final, com exceção do país A, país J e alguns países pequenos, a maioria dos outros países aprovou o pedido de construção do Z-Cinema. E essa notícia também foi repassada a Zec por meio desses clientes. Como esperado, Zec estava dirigindo uma lancha naquele momento, dirigindo desenfreadamente no oceano, fazendo todo tipo de manobras complexas. Depois de ouvir a notícia, ele sorriu. Moore é um cara vingativo. Ele foi pego de surpresa por mim da última vez. Ele estava tão miserável e perdeu a face na frente do mundo inteiro. Agora ainda há muitos internautas estrangeiros fazendo vídeos de paródia sobre ele circulando. Quanto ao Country J, sem falar que aquele velho Tushiki já foi fudido por mim muitas vezes, e ele deve ser louco se concorda. Zec flutuou na água e a água do mar espirrou. A lancha parou. Já que eles são cruéis então, é claro, eu tenho que ser injusto. Jarvis, corte imediatamente a ponte de dobra espacial ordenada pelos países A e J para que eles sintam minha determinação. Zec sorriu. Além disso, não quero gastar 1 ano e meio construindo um prédio. A eficiência é muito baixa.
Após o último incidente, o Reino Fênix contatou essas potências mundiais uma vez sobre o levantamento das sanções econômicas. Durante a reunião, foi proposto que enquanto for um produto da ZTEC, ele deve passar pelos líderes do país primeiro. Obviamente, a questão do Warp Drive lançou muita sombra sobre eles, e os vários produtos tecnológicos da ZTEC também os deixaram com medo. Então, enquanto o Reino Fênix estiver disposto a obedecer a essa regulamentação, eles estão ansiosos para dar a eles um lugar em seu próprio país. A empresa tem um tratamento mais favorável. O Reino da Fênix naturalmente concordou, mas Zack não levou isso a sério. Só que dessa vez todos os outros lhe deram algum respeito e passaram no requerimento de construção. Zack não pode bater em alguém bom para ele, pode? Então ele ainda dá um pouco de consideração a esses poderes mundiais e envia a eles um requerimento de entrada, o que é equivalente a uma troca de presentes. Certo, senhor. Jarvis respondeu. A velocidade da resposta deles não deve ser muito lenta. Em uma semana, no máximo, meu Z-Cinema poderá crescer e florescer em todo o mundo. Todo o trabalho preparatório foi planejado. Jarvis, como está a construção do seu mundo virtual? Zack perguntou. Embora Zack esteja jogando e de férias ultimamente, ele ainda está constantemente atualizando e melhorando o mundo Matrix na maior parte do tempo. Seu objetivo final é criar um supermundo virtual que possa acomodar 100 milhões de jogadores ao mesmo tempo. Mas este é um projeto enorme e impossível de ser concluído em um curto período. Quanto a um cinema, desde que ele possa acomodar de 100 a 200 espectadores ao mesmo tempo, eles podem vivenciar um mundo simultaneamente. Depois de atualizar o mundo da matriz para atender a essa condição, ele começou a deixar Jarvis moldar o mundo virtual de acordo com o conteúdo que ele fornecia. O conteúdo mundial, como Noble Aspirations How the Bad Guys Are Made, Purple River, Godstomb e Skybreaker, foi construído e pode ser visto a qualquer momento. Os personagens de Perfect World Over the Sky, Devouring the Starry Sky e Soulland foram criados, e a construção e renderização das cenas estão em andamento. Leva apenas 24 horas para concluir a construção e renderização de todas as cenas. Zack assentiu satisfeito. A eficiência de trabalho da superinteligência artificial é diferente. A construção de um mundo novo tão grande quanto o universo e tão pequeno quanto a poeira terá uma quantidade incomparavelmente massiva de dados. Se você quiser fazer isso manualmente, temo que nem mesmo um mundo novo possa ser construído em 10 anos. Mas faz apenas alguns dias e muitas delas já foram construídas, o suficiente para mostrar o quão poderosa é a superinteligência artificial. Capítulo 194. Z-Cinema. Parece que preciso fazer mais alguns mundos novos. Renegade Immortal, Mortal Ascendance e Noble Aspirations com esses romances. Não tenho medo de que os estrangeiros não comprem. Zack sorriu. O vasto mundo construído por esses romances e os belos enredos são resultados de inúmeras avaliações de pessoas. Diferente de um filme, é desafiador para as empresas cinematográficas fazer filmes que não apenas pessoas locais gostem de assistir, mas também estrangeiros. Não é apenas uma questão cultural, mas mais sobre a estrutura da história, cenário dos personagens, a atmosfera da cena, problemas de elenco, etc. Mesmo que o diretor Zhang Yimou tenha ganhado vários prêmios, The Great Wall não está dizendo que será um grande sucesso? O romance é mais inclusivo, narrativo e refrescante. Exceto pelas imagens de efeitos especiais que não são mostradas, ele quase destrói o filme em qualquer aspecto. Zack já tinha lido alguns relatórios antes. Artigos da web como Coiling Dragon, Skybreaker, Twin Stars Ghost Blowing the Lantern, etc. Eram virais no exterior e até tinham mais acessos do que uma rede de novelas em particular. Isso prova que as vantagens dos textos online na disseminação da cultura são muito mais potentes do que filmes e séries de TV. Portanto, Zack não está nem um pouco preocupado em ser rejeitado ou tratado com frieza pelos estrangeiros por causa das diferenças culturais entre o Oriente e o Ocidente. Além do mais, o que Zack criou é um mundo quase real de romances online. Então imagine, quando o conjunto altamente esplêndido de luz e a cena real de destruição do mundo aparecem na frente das pessoas, isso lhes trará um choque enorme. Com base apenas nisso, Zack já tinha maior confiança. No entanto, romances como fantasia não são suficientes. Embora nos concentremos no efeito de experiência real final, o poder do conteúdo diverso é o mais poderoso. No futuro, adicionarei alguns romances urbanos, de ficção científica, de romance, de luta palaciana, de história, militares e outros romances dramáticos. Aproveite ao máximo as vantagens abrangentes dos romances online e atraia pessoas de todas as direções. Zack deixa claro que a atração do hardware é temporária e cairá depois que o frescor passar. No entanto, apenas o apelo do conteúdo dura enquanto ele for sólido, e inúmeras pessoas continuarão a apoiá-lo. Não só isso, se ele quer atrair mais pessoas, ele tem que reunir qualquer categoria, qualquer grupo de pessoas. Mesmo que seja apenas uma pedra, ela se tornará uma montanha gigante quando for empilhada. Com o plano já em prática, não há necessidade de se preocupar com outras coisas. Zack pisou no acelerador e a lancha rugiu novamente, desenhando uma longa onda branca no mar. Após emitir pedidos de entrada para vários países, os procedimentos de construção doméstica do Reino de Fênix começaram no dia seguinte. Como o maior lar de Zack, o Reino Fênix naturalmente tem o maior poder. Então ele ainda precisa de alguém para decidir se passa ou não.
Portanto, somente no Reino, Zack abriu 3.756 cinemas. Quando foi noticiado que a Zetec estava usando micro-robôs para iniciar a construção do Z-Cinema, o Reino inteiro não conseguiu evitar o choque. Cinema Z? A Zetec vai se expandir novamente, passando da indústria de tecnologia para a indústria do entretenimento. Isso é incrível. Por que Zack pensou em abrir um cinema? Só vender um dos Warp Drives não é mais lucrativo do que abrir um cinema? Quanto dinheiro ele pode ganhar vendendo ingressos de cinema? Ele abriu mais de 3.000 cinemas de uma só vez? Zack tem muito dinheiro. A indústria cinematográfica está ganhando tanto dinheiro agora? Até a Zetec entrou na jogada. Depois que o relatório foi anunciado pela primeira vez, a notícia pareceu ter ganhado asas e imediatamente atraiu os suspiros de inúmeras pessoas no reino da Fênix. Todos os outros são uma família. Só Zack é diferente, que vem para fazer mais de 3.000 cinemas pelo reino sem nenhuma ambiguidade. Ao mesmo tempo, eles também estavam muito desconfiados. A indústria de tecnologia atualmente operada pela Zetec tem uma renda muito maior do que qualquer outra indústria. Espera-se que tenha uma receita diária de trilhões. Mas agora, Zack não continua desenvolvendo tecnologia vigorosamente, mas vai ao cinema, o que os deixa um pouco confusos. Embora a indústria do entretenimento esteja em alta nos últimos anos e os lucros que ela gera estejam aumentando, não importa quão altos sejam. Como ela pode ser comparada com a tecnologia que vende no mundo todo? Que escala enorme! Isso é definitivamente apenas um cinema, não um shopping? Quando o protótipo do Z-Cinema foi apresentado a todos, eles não conseguiram deixar de se assustar novamente. O Z-Cinema é enorme. Ele foi construído quase na mesma escala do Mall of Asia. Não é que eles não tenham visto um cinema enorme, mas o Z-Cinema é o primeiro que é tão espetacular. Em todo o Reino Fênix, mais de 3.000 lugares estavam em construção quase simultaneamente, e muitas pessoas tiraram fotos do cenário magnífico dos microbots construindo o Z-Cinema. Depois que as pessoas carregaram os vídeos e fotos na internet, o número de palavras-chave e tópicos do Z-Cinema não teve o menor suspense. Pelo contrário, ele disparou diretamente para o topo da lista de buscas mais procuradas. Em pouco mais de 10 minutos, todos os Z-Cinemas do reino se ergueram do chão, e o novo cinema foi apresentado na frente de todos. As pessoas que testemunharam todo o processo de construção não conseguiram deixar de abrir os olhos naquele momento, olhando para a magnífica estrutura, que cobre uma área de mais de 100.000 metros quadrados, e exclamaram de surpresa: "Palácio, que palácio grande! É apenas uma versão de bolso do antigo palácio. Olhe para esta porta. Estima-se que ela tenha 10 metros de altura, certo? Incrível! Este é um cinema temático? É possível exibir filmes históricos e antigos? Não, os estilos são diferentes em todo o país. Há palácios, pavilhões, pagodes. Temos todos os estilos arquitetônicos antigos do reino." As pessoas ficaram ao redor do palácio e conversaram muito, maravilhadas com a obra-prima do Z-Cinema. Nesse momento, todas as luzes da entrada do Z-Cinema se acenderam de repente. Ou projetada da torre do pagode, saltando do portão do palácio de 10 metros de altura, ou simplesmente como uma estátua colossal, parada ao lado do pavilhão, a imagem virtual holográfica de Zack, apresentada na frente de todos. Olá a todos, bem-vindos ao Z-Cinema. Mais de 3.000 fotos virtuais holográficas de Zack espalhadas pelo país cumprimentaram as pessoas com um sorriso. Capítulo 195. Não joga de acordo com as regras. Uau! De repente, todas as pessoas que viram essa cena no reino ficaram revoltadas. Não é que eles não tenham visto a tecnologia de projeção virtual holográfica, mas é a primeira vez que veem uma tecnologia quase tão real quanto uma pessoa real. Você deve saber que a tecnologia atual de projeção virtual holográfica não é madura o suficiente, e ela só pode mapear um esboço digital bruto. Os vários blocos de cores são claramente visíveis, e a autenticidade é muito baixa. Além disso, a tecnologia de projeção holográfica atualmente só fica dentro do intervalo de vídeo definido. Então, se uma pessoa quiser projetar cada movimento como Zack, ainda há um longo caminho a percorrer. Ancião Zack. Muitas pessoas se curvaram espontaneamente, gritaram em uníssono e realizaram a cerimônia no local. Isso mostra o quão nobre é o status de Zack nos corações do povo de Fênix. Cerca de meio ano atrás, o povo do reino dispensou Zack, chamando-o de desperdício, o príncipe pródigo. Depois de meio ano, Zack usou suas ações práticas para virar a maré de novo e de novo, trazendo a honra do reino a um nível internacional. Uma por uma, toda a dignidade foi tomada de volta por ele. Quase todos os cidadãos acreditam que o atual status internacional do reino se deve à existência de Zack. Obrigado. Zack respondeu com um sorriso. Acredito que todos também já viram. Os prédios do Z-Cinema apareceram em todas as partes do reino hoje. Você adivinhou, eu entrei na indústria do entretenimento cinematográfico e televisivo e quero mostrar minhas habilidades em filmes. Nos últimos anos, com a explosão da indústria cinematográfica, o mercado de cinema e televisão se tornou maior, e muitas pessoas se juntaram a essas fileiras, querendo fazer fortuna. Acontece que eu também tenho uma ideia de entrar no mercado cinematográfico. Então, tentei, não para ganhar dinheiro, apenas para ver quanto você tem. Como todos sabem, sempre fui relativamente discreto, então não inaugurei muitos cinemas dessa vez, então é só um pequeno teste. Ao ouvir isso, muitas pessoas riram. É despretensioso abrir mais de 3.000 cinemas de uma só vez?
O significado dessas palavras é o mesmo que se exibir para o céu. Depois de hoje, pode haver outro título para Zack. Há algum tempo, devido a barreiras culturais, os direitos da empresa sobre muitos excelentes filmes e séries de TV estrangeiros, jogos, livros, histórias em quadrinhos e programas de variedades foram estendidos por tempo indeterminado. Embora, na superfície, filmes e séries de TV nacionais sejam mais populares, na verdade, este é o início do declínio da indústria cinematográfica e televisiva. Quando este ano terminar, a indústria cinematográfica e televisiva do Phoenix Kingdom entrará oficialmente em um inverno sem precedentes a partir do ano que vem. Muitas pessoas concordaram com a cabeça. Desde que a barreira cultural aconteceu, PUBG acabou, muitas pessoas não conseguem comer frango nem com uma VPN, mas em desespero, elas têm que jogar LOL, jogar King of Glory para passar o tempo. J-dramas, K-dramas, A-dramas, etc. Dramas estrangeiros também foram cortados. Até sites piratas foram encarados e se tornaram mais secretos. Pessoas com habilidades ainda podem encontrar alguns, mas a maioria das pessoas comuns está completamente isolada. O mais odioso é que até os filmes de ação do Country J, que são os favoritos dos cidadãos, foram bloqueados muito. E a dificuldade de encontrar filmes aumentou em mais de 1,5 estrelas. Pode-se observar que esse incidente de barreira cultural teve um impacto significativo na vida das pessoas. Em contraste, a indústria cinematográfica e televisiva estrangeira é muito mais nutrida. Portanto, mesmo que os outros países percam o mercado em nosso reino e percam um pouco, sua indústria cinematográfica e televisiva ainda pode se desenvolver de forma saudável e suave. A longo prazo, a indústria cinematográfica e televisiva do nosso reino estará em um progresso extremamente lento. Tão lento que a tecnologia cinematográfica pode ficar para trás em relação a outras por 20 ou 30 anos. No final das contas, a indústria cinematográfica e televisiva do reino será ridicularizada por todos no mundo. O tom mais severo de Zack mudou e ficou relaxado e casual. Então, desta vez, estou aqui. Assim que essas palavras saíram, as pessoas que estavam inicialmente um pouco deprimidas por causa dessas palavras, franziram as sobrancelhas inconscientemente e um sorriso apareceu em seus rostos. Todos devem conhecer meu caráter. Sou uma pessoa com muitas ideias. Frequentemente busco várias inspirações nesses excelentes filmes, séries de TV e romances. Mas, infelizmente, devido a barreiras culturais, os canais para obter essas inspirações acabaram. No entanto, uma ideia surgiu na minha mente naquele momento. Os olhos de todos estão brilhantes. Toda vez que Zack dizia que havia uma surpresa, era definitivamente uma surpresa. Mesmo que para Zack seja algo muito comum e que não vale a pena mencionar, aos olhos do público em geral, é uma tecnologia negra convincente. Deve ser outra tecnologia negra cativante que pode quebrar barreiras culturais e salvar a indústria cinematográfica e televisiva. Essa ideia me fez criar algo, mas vai decepcionar todo mundo. Essa coisa, não só não vai fazer a indústria cinematográfica e televisiva melhorar, mas vai fazer a indústria cinematográfica e televisiva atual ficar completamente fragmentada e completamente desintegrada. As pessoas ficaram assustadas. Não deveria ser um roteiro para virar o jogo? Como ele se fragmentou e se desintegrou completamente? O que é essa operação? O maior charme do filme é que ele consegue expressar um mundo completamente desconhecido, mas intimamente relacionado à realidade na forma de uma história, com vários efeitos especiais transcendentais, para que todos possam mergulhar nele e sentir uma sensação de emoção com isso. Os filmes de efeitos especiais 3D de Hollywood são os mais bem avaliados. Enquanto eles conseguem trazer emoção às pessoas, eles podem fazer com que inúmeras pessoas se reúnam para vê-los. Mas esses chamados efeitos especiais 3D, as grandes cenas que são tão reais que a olho nu não consegue distingui-las, não valem a pena mencionar diante dessa coisa que criei. Quando Zack disse isso, ele sorriu. Acredito que muitas pessoas já estejam se perguntando do que estou falando. Se você quer saber a resposta, vá ao Z-Cinema e experimente você mesmo. Depois que você terminar sua experiência, você entenderá completamente o significado do que acabei de dizer. Hoje é o primeiro dia de abertura do Z-Cinema, então cada um de vocês tem 1 hora de exibição gratuita para aproveitar. Depois de falar, Zack se virou e sua figura virtual estava prestes a se dissipar. De repente, ele pareceu se lembrar de algo, virou a cabeça e sorriu misteriosamente. A propósito, esqueci de te lembrar, esteja mentalmente preparado e não tenha medo. Capítulo 196, entrando no teatro pela primeira vez. A figura de Zack desapareceu quando o ponto de mapeamento escureceu, mas as pessoas se entreolharam consternadas. Zack falou por um longo tempo, enfatizando que a indústria cinematográfica e televisiva estava prestes a acabar e que as coisas que ele inventou eram poderosas. Não há mais nada. Que tipo de explicação é essa? Mas ser incapaz de entender não significa que as pessoas perderam o interesse no que Zack disse. Pelo contrário, quando a sombra de Zack se dissipou, enquanto os portões dos palácios, pavilhões e pagodes se abriam lentamente, pessoas que há muito estavam impacientes correram como uma maré. A natureza humana gosta de participar da diversão. Não importa qual seja o tipo, contanto que haja muitas pessoas, elas devem dar uma olhada. Quando virem a multidão correndo para a frente, haverá pessoas que seguirão. Não importa quais coisas boas estejam lá dentro. Os locais selecionados pelo Z-Cinema são todas as ruas mais prósperas, e os efeitos da multidão são combinados, então naturalmente eles vão correr para dentro. Por favor, observem a paz e a ordem.
Nesse momento, um homem de ferro surgiu do ar, manipulando muitos microbots e dividindo diretamente as pessoas em 8 filas. Um dos homens fortes e tatuados estava prestes a empurrar a multidão para o lado e continuar a avançar. O homem de ferro voou para frente, agarrou-o e jogou-o para trás. Seu F. Assim que o homem tatuado e corpulento estava prestes a xingar, ele de repente viu um míssil tão grosso quanto um braço no ombro do homem de ferro mirando nele. O homem tatuado e musculoso imediatamente voltou aos seus sentidos e conteve suas palavras à força. Vendo isso, os outros não ousaram mais ser indisciplinados e silenciosamente fizeram fila para entrar. Quase a mesma cena estava acontecendo em todo o reino. O nome da Zetec é muito alto, e a popularidade de Zek é muito exagerada. Seus comentários despertaram a curiosidade de muitas pessoas, e todas elas querem dar uma boa olhada. Ele disse que isso poderia desintegrar completamente a indústria cinematográfica e televisiva. O que é? Claro, o mais importante é que é grátis. Não importa que tipo de tecnologia a Zetec seja, ela é notoriamente cara. É raro ter uma coisa grátis uma vez. Essas pessoas que admiram Zek há muito tempo devem ter um bom suporte. Desmantelar completamente a indústria cinematográfica e televisiva? O tom do Elder Zek é muito alto, certo? Na rua, em um Mercedes-Benz estacionado na beira da estrada, um homem de meia-idade usava óculos dourados. Suponha que algumas pessoas estejam um pouco familiarizadas com a indústria do entretenimento. Nesse caso, elas serão capazes de reconhecer de relance que esse homem de meia-idade não é outro senão o famoso produtor de medalhas de ouro na indústria do entretenimento. Ticoy Aguiluz, Lisa Soberano, B. Alonso, Daniel Padilla, Marian Rivera, Kim Chiu e assim por diante. As estrelas de primeira linha que ainda estão ativas no círculo do entretenimento e têm uma popularidade incrivelmente alta, foram todos artistas de Ticoy. Muitas pessoas são diretamente populares com Ticoy, e outras são indiretamente famosas. Ainda hoje, quando essas estrelas famosas veem Ticoy, elas devem chamá-lo de professor, respeitosamente. E ele pode ser tão poderoso porque tem um par de olhos que consegue ver filmes e séries de TV bons e ruins. Como produtor de medalha de ouro, ele está muito ciente das perspectivas atuais da indústria cinematográfica e televisiva nacional. Com a introdução do cinema e da televisão estrangeiros, como Zek disse, a indústria cinematográfica e televisiva nacional mostrou um declínio, que gradualmente se tornará mais e mais proeminente. Mas isso não significa que a indústria cinematográfica e televisiva pode entrar em colapso total. Preciso dar uma boa olhada nisso. Qual é a coisa que o Elder Zek disse que pode desintegrar completamente a indústria cinematográfica e televisiva? Ticoy saiu do carro e se alinhou atrás da multidão. Logo, ele entrou no cinema Z. É bem espetacular. Construir um palácio desses em apenas 10 minutos, ancião Zek é incrível. Ticoy não conseguiu evitar suspirar. Há decorações pitorescas por todo lugar, e tudo é esplêndido. As instalações modernas são apresentadas em um estilo antigo, e os dois se complementam, dando às pessoas a sensação de terem viajado de volta aos tempos antigos. Use seu cartão de cidadão para registrar um cartão de identificação exclusivo para nosso cinema. Ticoy foi até uma máquina, pegou seu cartão de identificação e passou no local designado. Logo, um novo documento de identidade pertencente a ele foi entregue. Tempo restante no seu cartão de identificação, 1 hora. Por favor, guarde seu documento de identificação exclusivo. Ticoy olhou mais de perto. Este cartão de identificação exclusivo parece quase tão grosso quanto um cartão de identificação. Ele tem metade do corpo do Homem de Ferro nele. Parece muito legal. É o fundo do cartão de identificação projetado por Zek para o Z-Cinema. Usar cartões como ingressos de cinema? Isso é um pouco novo. Ticoy não percebeu que esse era o segundo plano de Zek para o layout global. Para Zek, a capacidade da Z-Cinema de ganhar dinheiro não é tão boa quanto a da tecnologia. E por que ele tem que fazer todos os tipos de mundos novos? Seu propósito é apenas um, a informação de identidade de todos no mundo. Essas informações de identidade são registradas com um cartão de identificação real. Para pessoas comuns, não há nada de especial nisso, mas para o plano de Zek de implantar globalmente, seu valor é incrivelmente grande. Com essas informações, juntamente com uma superinteligência artificial como Jarvis que pode se comunicar com toda a internet, Big Data está na ponta dos dedos para Zek. Dessa forma, Zek tem uma vantagem extraordinária sobre qualquer outra pessoa em qualquer plano para o futuro. Mais importante ainda, esses Big Data têm usos inimagináveis para a enorme ambição de Zek no futuro. Um mundo perfeito? Quebra-céus? Devorando o céu estrelado? Quando Ticoy viu os nomes dos filmes, seus olhos brilharam. Como produtor medalhista de ouro, ele sabe que o primeiro ponto de atração de um filme é o nome e a introdução. O vasto mundo oriental de fantasia e suspense? Fresco. O espírito de luta mais esplêndido. Este conceito não é ruim. Tem potencial para ser um grande sucesso. O vasto mundo futuro está lutando pela hegemonia. Parece muito bom. Ticoy olhou para eles um por um, seus olhos cada vez mais brilhantes. No final das contas, ele decidiu focar em Over the Sky. Dragões puxando um caixão? É interessante. Ticoy finalmente escolheu Over the Sky. Ao entrar na sala de cinema de Over the Sky, ele ficou chocado ao descobrir que não havia tela grande. Não tem tela no cinema? Não só ele, mas todas as pessoas que entraram também ficaram atordoadas. Capítulo 197. Efeitos especiais chocantes. É ponto de vista de Ticoy Aguiluz.
Logo, ele viu um capacete de metal prateado em cada assento. Não é esse que Abra usou? Tikoi reconheceu-o de relance. Como uma pessoa na indústria do entretenimento, ele deve prestar atenção aos assuntos atuais. O caso de Abra era tão grande que era manchete todos os dias. Então é difícil para Tikoi não saber. Não havia uma alocação específica de assentos no cinema, desde que houvesse espaço. Tikoi finalmente escolheu um lugar que ficava mais no canto. Inserimos o cartão de identificação no capacete? Tikoi aprendeu com os outros e inseriu o cartão de identificação no capacete de metal. Em um instante, ele acendeu, explodindo com um padrão prateado. Ele colocou o capacete de metal e sentiu uma sensação muito confortável de envolvê-lo, o que o fez sentir como se todo o capacete fosse leve. Todos os capacetes foram ativados. Por favor, saia sozinho se não estiver usando o capacete. Com uma voz feminina etérea, um grupo de micro-robôs surgiu do chão e fez sair aqueles que ainda estavam curiosos sobre tudo e aqueles que chegaram depois. O mundo do cinema está prestes a se revelar, entrando no mundo de Over the Sky. Entra a contagem regressiva 10, 9, 8, 3, 2, 1. Comece. Agite. De repente, Tikoi percebeu uma sensação de leveza. Antes que pudesse reagir, ele apenas sentiu que o mundo inteiro havia mudado completamente. Os olhos de Tikoi se arregalaram de repente. Ele abriu bem a boca e encarou a cena do universo à sua frente com horror. Ele está parado no vácuo do universo. Uau! O que está acontecendo? Onde fica esse lugar? Meu Deus, o universo! De repente viajamos para fora da Terra. Depois de ver essa cena, as pessoas ao redor de Tikoi exclamaram com vozes incontroláveis. A escuridão está em todo lugar, e o céu estrelado está pontilhado com a luz das estrelas. A nebulosa à distância é como seda e cetim, exalando várias cores de luz. Apenas um olhar faz inúmeras pessoas se sentirem atraídas e fascinadas. Todos eles estão de pé acima do vazio, e não há nada para amortecê-los. Mas há uma sensação indescritível de substância. No universo escuro e frio, as estrelas são pontilhadas como diamantes de cristal incrustados em uma tela preta. A voz etérea e sagrada veio, e sob essa voz, o choque e a surpresa nos corações de todos inexplicavelmente se acalmaram muito. A sonda espacial Voyager 2 está avançando na terceira velocidade cósmica e deixou a Terra há 33 anos. A cena na frente de todos foi subitamente esticada, e uma vasta sonda espacial apareceu na frente deles. Eles olharam para a sonda espacial e voaram lentamente não muito longe. Neste dia, a Voyager 2 fez uma descoberta incrível. A imagem é ampliada lentamente, como se o espaço estivesse se movendo em um ritmo acelerado. Dragão. É o cadáver de um dragão. 1, 2, 3, 4. Um total de 9 dragões. Esses deveriam ser os 9 dragões puxando o caixão como mencionado na introdução? Droga! Como pode haver um dragão tão grande no céu estrelado? Chocante, tão chocante. Todos viram 9 corpos gigantes de dragões flutuando no universo morto não muito longe. Os chifres do dragão são cristalinos, a luz roxa pisca, a luz negra flui nas escamas do dragão e o brilho é esplêndido. Eles não se moviam, mas transmitiam uma sensação de desolação sem fim através dos tempos. A tela ampliou novamente 900 metros de comprimento, e corpos de dragões incomparavelmente massivos apareceram de repente na frente de todos. Eles ficaram tão assustados que recuaram de novo e de novo. E a pessoa ousada engoliu um bocado de saliva, deu um passo à frente, estendeu a mão e acariciou a escama do dragão. Eu realmente posso tocar. É real. Oh meu Deus! A primeira pessoa que tocou ficou tão animada que o corpo inteiro estava prestes a pular de excitação. É frio, com uma maciez indescritível. É como tocar uma pedra preciosa. Essa sensação é tão especial. Acontece que escamas de dragão são assim? Meu Deus! Eu realmente toquei em escamas de dragão. Uau, é tão confortável para deitar. Quando as pessoas viram que podiam tocá-lo, elas imediatamente correram para sentir a sensação natural das escamas do dragão. 9 corpos de dragões são como aço indestrutível. Então os astronautas da Terra ficaram chocados ao descobrir que havia um caixão de bronze com mais de 20 metros de comprimento atrás dos 9 dragões. Assim que a voz caiu, a tela mudou. O espaço à frente deles foi afastado, e todos viram o caixão de bronze flutuando silenciosamente no universo escuro atrás dos 9 cadáveres de dragões. A corda de ferro brilhando com luz fria no cadáver do dragão está firmemente conectada ao caixão de bronze. Eles estão puxando o caixão. Esses são os 9 dragões puxando o caixão. Quem é aquela pessoa no caixão de bronze? Para conseguir domar 9 dragões e puxá-lo, ele deve ter muita experiência. Para onde os 9 dragões vão puxá-lo? É possível que existam alienígenas? Querida, meu couro cabeludo está dormente. É incrível. Como surgiu esse efeito especial? É tão real. Todos ficaram novamente profundamente chocados com a cena diante deles. Mas ao mesmo tempo, depois que o conceito de 9 dragões puxando o caixão surgiu em suas mentes, uma série de perguntas surgiram. Muitos deles já estão animados, fisgados pela cena chocante dos 9 dragões puxando o caixão, e mal podem esperar para saber o suspense por trás dessas maravilhas. A câmera gradualmente se afastou e finalmente se aproximou em direção a uma direção desconhecida na distância. Logo eles viram o sistema solar e a familiar Terra. A imagem passa pela atmosfera da Terra, aproxima-se da Terra e finalmente entra em uma das províncias e cidades do Reino da Fênix, pousando em um quintal com alguns plátanos balançando suavemente.
O povo dos tempos antigos, a primavera e o outono, tem todos 100 anos de idade e o movimento não é ruim. Havia um jovem no pátio. Depois de dizer isso, ele fechou o Yellow Emperor's Internal Classic em sua mão. Este deveria ser o protagonista, certo? O protagonista é tão bonito. Hai? O nome dele é Hai? Esse nome parece bom. Ao ver esse jovem, o nome de Hai apareceu inexplicavelmente na mente de muitas pessoas. Capítulo 198. O tempo acabou. Logo, eles testemunharam todo o processo de Hai participando da reunião de ex-alunos e depois dando um tapa na cara dos colegas. Haha, isso é tão engraçado. Mercedes-Benz. Este Mercedes-Benz parece custar cerca de 1 milhão, certo? Está tudo bem. Os atores são bons. Apesar de não serem muito conhecidos, são todos muito expressivos. A menina é tão bonita. Parece que Hai vai ser abençoada. As pessoas assistiam com prazer. A imagem chegou à cena de Hai e seu grupo escalando a montanha. A câmera cortou rapidamente, assim como as poucas cenas do filme. Hai e seu grupo chegaram ao topo do Monte Tai, já de Emperor Peak. No entanto, quando todos estavam olhando para os pés, para o horizonte e abrindo os braços como se estivessem se fundindo entre o céu e a terra, de repente viram alguns pontos pretos aparecendo no céu distante. As manchas pretas ficaram cada vez maiores, finalmente revelando suas figuras. São os dragões. E o caixão de bronze está caindo em nossa direção. Corra! As pessoas mostraram expressões horrorizadas e olharam para os 9 corpos de dragões e o caixão de bronze constantemente ampliados no céu. O impacto incomparavelmente real os fez pensar que esses gigantes iriam cair sobre eles. Mas no segundo seguinte, a tela espacial mudou, e eles apareceram no ar, parados no ar, observando os 9 corpos de dragão e o caixão de bronze caírem de repente no topo do Monte Tai. Estrondo. O barulho devastador que quase rompeu seus tímpanos, acompanhado pelo colapso do topo do Monte Tai, fez surgir um vasto fosso. As pessoas no topo do Monte Tai gritavam, estavam com medo e queriam escapar, mas no final, todas se tornaram pequenas sombras naquela imagem chocante e foram completamente afogadas na fumaça e na poeira do céu. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Todos ficaram assustados. Seus olhos se arregalaram, seus cabelos se arrepiaram e um arrepio subiu por suas costas. Era como se tivessem visto o fim do mundo. Esse tipo de imagem inigualável, precisa e sem a menor falsidade trouxe um impacto visual incrível para todos. Mesmo hoje, quando você está acostumado a ver todos os tipos de efeitos especiais 3D, esse tipo de cena envolvente e aterrorizante de testemunhar a destruição do céu ainda é tão chocante que acaba conquistando todos os espectadores. Cada detalhe é tão preciso. Todos os movimentos e efeitos de sombra de cada pedra quebrada explodindo são muito claros. Como se tudo fosse uma cena encenada na realidade, era tão perfeito que não era possível encontrar a menor falha. Ancião Zack, que maravilha! Até mesmo o produtor medalhista de ouro Tikoi, depois de ver essa cena devastadora, ficou horrorizado e não conseguiu mais pensar em outros pensamentos. Agora ele finalmente entende por que Zack diria que isso poderia desintegrar completamente a indústria do cinema e da televisão. Zack não está exagerando. Ele apenas descreveu a verdade com as palavras mais simples e banais. Tikoi ficou surpreso. A partir desse momento, ele percebeu profundamente que, com o nascimento do Z-Cinema, não apenas a indústria cinematográfica e televisiva do Reino de Fênix estaria acabada, mas também a indústria do entretenimento em outros países seria como uma história que foi eliminada e acabaria submersa nos tempos modernos. Imediatamente depois, Hai e seus colegas viram o altar de 5 cores, caíram no poço gigante e foram sugados para dentro do caixão de bronze. Todos pareciam nervosos. Originalmente, assistir a um filme era um processo imersivo. Imerso na atmosfera do filme, envolvido no enredo da história e inconscientemente sentir tudo o que acontece no filme. Agora eles pulam o processo de sentir imersão e se deixam estar neste ambiente. Esse tipo de incrível senso de realidade está imerso nos nervos de todos. Mesmo que saibam que não serão afetados, eles ainda não conseguem deixar de se sentir assustados e sentir suas palpitações cardíacas. Depois que Hai e os outros foram sugados para dentro do caixão de bronze, todos inexplicavelmente sentiram um leve ar frio pairando na nuca. 1, 2, 3, 28, 29, 30. Como poderia haver a 30ª pessoa? Quando as palavras da 30ª pessoa saíram, o público que assistia ao filme gritou de horror. 30 pessoas? Como pode haver mais uma? Impossível! Havia apenas 29 pessoas antes. 27, 28, 29, 30. Na verdade são 30 pessoas. Meu Deus! Não é uma fantasia oriental? Como virou um filme de terror? O público que assistia ao filme ficou horrorizado naquele momento e até tremeu quando eles falaram. De jeito nenhum, o efeito é realista demais. Não importa o quanto você queira ficar de fora da situação, quando a pessoa inteira está imersa nela, depois de ouvir, ver e sentir, ela não consegue deixar de ser infectada por essa realidade. Neste momento, uau! Os olhos de todos de repente ficaram pretos, mas de repente eles abriram os olhos no mundo real. Eles retornaram ao cinema com os olhos ainda atentos, tentando desvendar os segredos das 30 pessoas no caixão de bronze, mas ainda havia um toque de medo em seus olhos. Uma hora chegou. Por favor, tire o capacete e vá embora. Obrigado por vir. Uma voz feminina etérea surgiu. Perdido? Qual é o problema? É tão divertido de assistir. Por que uma hora é tão rápida?
Não vi muita coisa. Eu pago, apresse-se e me conecte de volta. Quero ver quem é a 30ª pessoa. Rápido! Ninguém queria ir embora. Embora seja assustador, faz seus cabelos ficarem de pé. Mas é justamente por essa excitação sem precedentes que eles anseiam por isso, mesmo que gastem dinheiro. Se você ainda quiser continuar assistindo, traga seu documento de identificação para a recepção para recarregar o tempo. Ou baixe o aplicativo Z-Cinema e use Gás, Chatme e outros métodos de pagamento para recarregar o tempo de exibição. A voz feminina etérea respondeu. Quando algumas pessoas ouviram isso sem dizer uma palavra, imediatamente pegaram seus celulares, abriram o Gás e escanearam o código QR no cartão de identificação. 100 ESO por hora? Muitas pessoas ficaram surpresas quando viram esse preço. Barato. É um ótimo negócio. Vou cobrar. Posso obter um cartão de membro cobrando 3.600 ESO de uma só vez? Vou obter um primeiro. 100 ESO por hora é definitivamente caro comparado a filmes, mas comparado à tecnologia super preta imersiva não é tão caro. Capítulo 199. Um jogo enorme. É ponto de vista de Tico e Aguiluz. Hoje só um pouco de serviço de alto padrão, qual deles não custa mais que 100 ESO? Qualquer coisa, desde que tenha um pouco de contato com uma marca ou celebridade, o preço também vai subir. Zetec, sem falar no seu nome famoso, além do que eles vivenciaram, com essa qualidade e experiência incrível, sem falar em 100 ESO por hora. Eles pagariam até 500 ESO por hora. Além disso, Zec também lançou um pacote VIP especial. Com uma taxa única de 3.600 ESO, você pode se tornar um VIP Júnior e aproveitar um desconto de 90 ESO por hora na exibição de filmes e outros privilégios exclusivos para membros juniores no Z-Cinema. Com uma recarga única de 10.800 ESO, você pode se tornar um VIP intermediário e aproveitar um desconto de 80 ESO por hora na exibição de filmes e outros privilégios exclusivos para membros intermediários no Z-Cinema. Com uma recarga única de 36.000 ESO, você pode se tornar um VIP Sênior e aproveitar um desconto de 60 ESO por hora na exibição de filmes e outros privilégios exclusivos para membros seniores no Z-Cinema. Se você recarregar mais de 108.000 ESO, poderá se tornar um VIP Diamante e aproveitar um desconto de 30 ESO por hora na exibição de filmes e outros privilégios exclusivos para membros Diamante no Z-Cinema. Essas são as características do Reino Fênix. Zec usou esses recursos muito bem para aproveitar ao máximo as vantagens das notas. É possível que no futuro haja outra maneira das pessoas se exibirem em seu círculo de amigos, que é enviar fotos do seu nível de associação ao cartão de identificação do Z-Cinema. O Elder Zec realmente sabe ganhar dinheiro. Tico sorriu estupidamente. Ele tirou o capacete, embora quisesse especialmente experimentar a sensação natural de estar em outro mundo novamente e ver como o enredo de Over the Sky se desenvolveria mais tarde. Mas ele sabia muito bem que se esse tipo de experiência incrível de assistir a um filme acontecesse, toda a indústria cinematográfica e televisiva teria um grande choque. Então ele deve tomar medidas defensivas o mais rápido possível. Não é uma hora? Como é que só passou um minuto? Nesse momento, Tico levantou seu relógio de pulso e ficou chocado ao descobrir que o ponteiro dos minutos havia se movido apenas por 1 minuto. Tico é uma pessoa com um forte senso de tempo e valoriza muito tempo, então, antes de entrar no capacete, ele olhou para o relógio para garantir que não perderia assuntos importantes. Mas ele não esperava que o tempo no mundo do cinema fosse diferente. 1 hora no mundo do cinema é apenas 1 minuto na realidade. Se bem me lembro, durante o caso Abra, o ancião Zec não mencionou o conceito de desacelerar o fluxo do tempo? 30 dias é igual a 1.183 anos, e 1 minuto é igual a 1 hora. Isso é chocante. Tico respirou fundo. Agora ele finalmente entende por que o preço do Z-Cinema é tão baixo e o desconto VIP para recarga única é tão bom. Em geral, a programação de cinemas é um problema enorme porque há apenas 24 horas por dia, e não há nem um segundo a mais. Portanto, os filmes que podem ser arranjados em um período de tempo são mínimos. Mas o Z-Cinema é diferente. A taxa de fluxo de tempo de 60 vezes é equivalente a 60 vezes mais tempo e volume de filmagem do que em cinemas comuns. Para ser franco, o Z-Cinema não faz 100 ESO por hora, mas sim 100 ESO por minuto. E esse filme é todo produzido pela Zetec, e o nome de ninguém está na lista do elenco. Então até o custo do conteúdo e os dividendos de bilheteria são todos economizados. Não é de se espantar que o Elder Zec tenha escolhido abrir um cinema. Isso já é comparável à velocidade com que ele ganha dinheiro vendendo produtos de tecnologia. Tico ficou surpreso. 100 ESO por minuto, 6.000 ESO por hora, e deve haver 5.000 capacetes em todo o cinema? Naquela hora a receita foi de 30 milhões de ESO, e essa é apenas a receita de 1 hora do Z-Cinema. Desta vez, Zec abriu mais de 3.000 Z-Cinemas pelo país de uma só vez, o que significa que em 1 hora, Zec pode ganhar mais de 110 bilhões de moedas Fênix. Convertido em dólares, isso é 17 bilhões de dólares. A 17 bilhões de dólares por hora, existe algo mais lucrativo no mundo do que isso? Claro, isso tem que excluir muitos fatores e remover todos os custos. No final, a receita real pode ser menor que 1/10, mas mesmo assim a renda é de quase 17 bilhões de dólares por hora. Essa velocidade de ganhar dinheiro é exagerada. Todos na frente disseram que Zec gastou muito dinheiro de uma só vez para construir tantos cinemas, e daí?
Receio que levará apenas alguns dias para que todo o dinheiro para a construção do cinema retorne para Zack. Clientes que não queiram continuar assistindo ao filme, por favor, saiam pela saída direita. Clientes que queiram continuar assistindo ao filme, por favor, ativem o capacete. Após 5 minutos, o próximo filme começará. Se você precisar ir ao banheiro, há banheiros públicos no cinema para você usar. Se precisar de bebidas, lanches ou outros itens, você pode pedir pelo aplicativo Zé Cinema, e nós os entregaremos a você o mais rápido possível. Nesse momento, a voz feminina etérea soou. Não sei quem pediu pipoca e coca. Logo após o pagamento, um grupo de microbots saiu correndo do centro da tela grande original do cinema e rapidamente entregou a pipoca e a coca ao cliente. Outros clientes ficaram encantados e pediram muitas bebidas e lanches. Mais uma geração de receita adicional. Poderosa inteligência artificial. Quantas surpresas o Elder Zack tem no Zé Cinema. Depois que Tico suspirou, ele largou o capacete e saiu do cinema. Em todo o cinema, exceto ele e algumas pessoas que foram embora, todos pegaram seus celulares para recarregar, colocaram seus capacetes novamente e continuaram sua viagem de exibição de filmes inacabada. Em frente ao cinema, as pessoas continuavam entrando. Devido à multidão, algumas pessoas formaram uma longa fila bem na entrada do cinema. Em frente a quase todos os teatros, há uma longa fila. Muitas pessoas que passaram por Tico ainda tinham entusiasmo estampado no rosto naquele momento. Eles estavam discutindo as histórias de filmes que tinham acabado de assistir com seus amigos, familiares e amantes, e seus corações não conseguiam conter a emoção. Se isso continuar, não apenas a indústria cinematográfica e televisiva, mas toda a indústria do entretenimento estará em perigo. Tico exalou pesadamente, sentindo que sua respiração não estava suave. Ele agora entendeu completamente o jogo massivo que Zack armou. Receio que de agora em diante não apenas a indústria cinematográfica e televisiva desaparecerá, mas outros projetos relacionados à indústria do entretenimento e até mesmo todos os cinemas do país terão que ser fechados. Capítulo 200, 1 trilhão em meia hora. Hoje em dia, quando filmes e dramas de TV se tornam virais, algumas formas de performance, como ópera e atuação teatral, não ficaram para trás porque a demanda do mercado ainda existe. As pessoas ainda precisam de mais atividades além de filmes e programas de TV, mas agora é diferente. Depois de um produto de tecnologia que permite que você mergulhe totalmente na cena e sinta genuinamente tudo o que aparece, desde que você pague o valor correspondente, você pode desfrutar de uma experiência de visualização incrível e qualquer outra experiência de entretenimento. Você não quer um processo imersivo, profundamente empático e agradável para ópera, teatro, séries de TV, filmes e outras formas de arte? Agora, diretamente no capacete, eu lhe darei um palco grande o suficiente para que você possa ouvir ópera e as famosas figuras proeminentes do passado cantando para você pessoalmente, e até mesmo na frente de muitos entusiastas. Você pode até dançar junto, e toda essa experiência custa apenas 100 euro por hora. E esta hora para o público em geral e para o Zé Cinema, é apenas 1 minuto de tempo real. Você não vai atrasar nenhum trabalho. Você não vai atrasar nenhuma coisa importante, contanto que você possa pagar dinheiro suficiente. Aproveitar livremente por alguns minutos e aproveitar horas de entretenimento. Isso é conveniente e economiza tempo, melhorando a eficiência da indústria de entretenimento de hoje, até mesmo um leigo pode imaginar. Como um produtor medalha de ouro na indústria do entretenimento, como Tico poderia não saber o que está em jogo? Eca! Tico suspirou e saiu do Zé Cinema, olhando para a luz das estrelas no céu, sentindo-se extremamente desanimado sobre o futuro da indústria do entretenimento. O fim do POV. Ao mesmo tempo, na ilha, Zack, Gael e Helena estavam sentados ao redor de uma mesa, desfrutando de um grande jantar. Este jantar é em um restaurante onde Zack contatou a capital real do Reino de Fênix, e os melhores chefes de todo o mundo o prepararam. Assim que souberam que estavam cozinhando o jantar para Zack, eles ficaram muito ativos, e todos inventaram o que sabiam fazer bem. Eles prepararam pratos requintados um por um, e quando os pratos foram enviados para cá usando o Warp Drive, eles ainda estavam quentes como se tivessem acabado de sair do forno. Enquanto apreciava a comida, Zack conversou confortavelmente com as duas beldades, Helena e Gael. Sua Majestade o Rei sempre diz que você não sabe nada além de pesquisar tecnologia, mas acho que você sabe aproveitar a vida. Os olhos azuis celestes de Helena olharam para Zack, e o canto de sua boca sorriu. Após constante contato próximo e compreensão, Helena fica impressionada com Zack. Este homem não só inventa e cria algumas tecnologias de ponta, mas também sabe como aproveitar a vida. Zack apreciará qualquer coisa que pertença às pessoas mais ricas do mundo. Sou eu. Grace tem um temperamento muito arrogante e sempre gosta de lutar contra mim. Então você basicamente não consegue ouvir nada de bom sobre mim da boca dela. Zack deu uma mordida no prato e o devorou implacavelmente. Você realmente a conhece. Helena riu, erguendo a taça de vinho tinto. Gael, venha tomar uma bebida. Gael sorriu feliz e brindou com Helena, e as duas mulheres começaram a abrir o assunto e a conversar. Senhor, o relatório financeiro da abertura do Zé Cinema por meia hora foi divulgado. Você quer ler? Nesse momento, na TV do restaurante, a tela de repente se iluminou e a voz de Jarvis surgiu. Helena fez uma pausa e olhou, como se estivesse particularmente interessada neste relatório financeiro.
Helena também soube pela boca de Zack sobre o novo modelo de negócios e produto da Z-Cinema, mas ele não revelou muito sobre a situação específica. No entanto, quando Helena soube que Zack havia aberto mais de 3.700 Z-Cinemas no Phoenix Kingdom ao mesmo tempo, gastando um investimento massivo de quase 700 bilhões de dólares, era inevitável que a forte aura de Zack a comovesse. Mais de 700 bilhões de dólares. Nem mesmo o país mais poderoso do mundo, o país, ousaria tirar essa riqueza tão facilmente. Zack tinha um rosto relaxado, sem a menor preocupação, e a destruiu. Não há problema em ganhar dinheiro, mas e se você perdê-lo? Vá em frente. Zack não se intimidou com Helena e fez o pedido diretamente. Imediatamente Jarvis começou a reportar. Pelo relatório financeiro que lhe foi enviado, é evidente que nos 3.756 Z-Cinemas do Phoenix Kingdom espalhados pelo reino, mais de 10 milhões de usuários registraram seus cartões de identificação em meia hora, e o número de usuários de recarga chega a 5 milhões. Isso mostra que quase 2 pessoas que entram no Z-Cinema terão uma delas optando por recarregar e continuar assistindo ao filme. 1 em cada 2 está disposto a pagar? Como essa taxa de conversão pode ser tão alta? Helena ficou um pouco assustada. Deve-se notar que até mesmo os maiores profissionais de marketing do mundo esgotaram todos os seus esforços para finalmente ter uma taxa de conversão de 1/10. Isso significa que 1 em cada 10 pessoas está disposta a pagar. Se forem 100 mil pessoas, 10 mil usuários estão dispostos a pagar pelo seu produto. O reconhecimento do produto é tão alto que pode-se dizer que atingiu seu pico. No entanto, o Z-Cinema é ainda mais exagerado, chegando diretamente a 2:1. Não só isso, mas o número de membros VIP em todos os níveis do Z-Cinema também está aumentando descontroladamente. O VIP primário quebrou a marca de 100 mil, e o VIP intermediário atingiu 10 mil. A diferença entre o VIP avançado e o VIP diamante é de apenas 200. De acordo com as estatísticas de Jarvis, em menos de meia hora após a inauguração do Z-Cinema, a receita gerada por ele para Zack ultrapassou a marca de 1 trilhão, quebrando 1 trilhão em meia hora. Helena quase engasgou com o vinho tinto. Embora a unidade desse trilhão esteja em moedas Fênix, ele também representa mais de 100 bilhões de dólares em fundos após ser convertido em dólares. É só meia hora. Helena olhou para Zack surpresa, querendo saber que tipo de magia ele usava para conseguir fazer algo tão incrível. De acordo com o feedback dos dados abrangentes atuais, o número de espectadores, o número de recargas e a demanda por Skybreaker estão em primeiro lugar em todos os mundos. O segundo lugar é Over the Sky, o terceiro lugar é Mortal Ascendance, e o quarto lugar é... Jarvis continuou relatando a situação da classificação em detalhes. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos. E novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.